E aí, pessoal, tudo bom? Estou começando aqui mais um episódio do Inquietos. Hoje eu estou com o CEO aqui da Orgânica Digital. Sou suspeito para falar porque é amigo, é cliente, já tenho aí convivo há anos já, mas é muito legal o papo que a gente vai ter hoje, porque envolve um pouco da história da Orgânica Digital, que é uma empresa que trabalha aí hoje com marketing digital. Então, é com certeza um episódio que vai agregar muito aí para quem estiver ouvindo. Passo a bola para o meu convidado, aqui o Guilherme Bortoli, né? É que eu chamo de Gui, né? Há muito tempo eu chamo de Gui, mas o Guilherme Bortoli. Gui, assim, primeiro eu queria te agradecer, né, por ter aceitado o convite, né? Desceu a serra para estar aqui comigo. E, cara, queria conversar contigo aí para saber um pouquinho da trajetória da Orgânica, a tua trajetória como empreendedor também, né? A ideia aqui do podcast, o Inquietos, é justamente porque eu considero que todo inquieto ele é empreendedor, né? O empreendedor é inquieto, né? Tá na veia, né? Eu brinco que tá na veia. E aí é isso aí. Gui, quem é o Guilherme? Primeiro, né, se apresenta para o pessoal aí, o pessoal passar a te conhecer, e a gente vai, ao longo aqui da conversa, trabalhar um pouquinho sobre a tua vida pessoal, todos os teus problemas. Não, estou brincando. Vamos falar de política e futebol. E religião. E religião. Só assuntos bem tranquilos, assim, não. Mas, quem é o Guilherme? Muito bem. André, obrigado pelo convite. Fico bem feliz e honrado por participar do teu projeto. Como tu disse, meu nome é Guilherme, mas todo mundo, sem exceção, 30 segundos depois me chama de Gui. Não sei porquê, mas é assim, sempre foi. E sempre que alguém tentou dizer meu sobrenome, tu acertou, mas fala errado, fala Bortoli. Bortoli. É Bortoli. É Bortoli, né? É Bortoli. Enfim, foi assim que meu pai contou que era, né? Então, E aí foi. E aí foi, né? Eu sou CEO de uma empresa chamada Orgânica Digital, uma empresa que a gente começou a trabalhar na garagem da casa do meu sócio Lauro em 2006, mais ou menos. Né? Eu comecei a minha carreira, por acaso, por sorte, sem nenhum tipo de mérito e intenção estratégica. Foi em 1997, eu estava na escola. Eu sou de 85, então eu tinha 12 anos, e um professor de informática básica. Então, aonde não entra a sorte foi onde meus pais decidiram que eu estudasse numa escola particular, em que tinha aulas, e tinha um laboratório, e tinha aulas de informática. Né? Tinha uma estrutura. Tinha uma estrutura que eu pude me familiarizar com computadores, que eu pude me familiarizar com a internet, que eu pude me familiarizar com uma série de tecnologias num momento em que isso talvez não fosse tão comum. Né? Sim, a gente está falando de 97. 97. Nossa, é outro mundo. E aí, então, isso, claro, começou antes, né? Essa familiaridade toda começou antes. Agora, em 97, o meu professor decidiu ensinar essa turma que eu estava, não me lembro qual era a série, a fazer um site. E aí, então, todo mundo fez o site, entregou, ganhou lata, aquela coisa toda. E para mim, aquilo foi um mundo novo que se abria, porque aquilo que eu usava como entretenimento se tornou, então, a possibilidade. Aquilo virou uma diversão para mim, inicialmente. Então, a partir de 97, eu comecei a fazer sites, isso informalmente, naturalmente, porque eu tinha 12 anos. Né? Então, logo foi possível, eu comecei a fazer alguns freelancers, então, logo foi possível, eu entrei numa agência, me familiarizei com comunicação e ali tudo começou. Então, assim, de uma forma bastante resumida, além disso, então, eu sou formado em análise de desenvolvimento de sistemas, eu tenho uma especialização em gestão de projetos na FGV, eu sou casado, tenho 2 filhas lindas, a Aurora de 4 e a Rafa de 1, e sou empresário fazem muitos anos, então, né? Então, eu estava até conversando com a minha esposa, a Josi, eu participei de um webinário semana passada, e pediram para mim fazer uma introdução a respeito de mim, e eu me dei conta de que esse ano fazia 10 anos de quase tudo, pelo menos, que eu tinha feito até aqui, com exceção das minhas filhas. Esse ano faz 10 anos que eu casei, esse ano fazem 10 anos que eu construí a nossa casa, já fazem muito mais de 10 anos que eu saí da escola, muito mais de 10 anos que eu me graduei, muito mais de 10 anos que eu me pós-graduei, muito mais de 10 anos que eu comecei minha empresa, que eu comecei minha carreira, que eu comecei tudo. Então, tipo, poxa, fazem muitas horas para tudo. Com exceção das minhas filhas, que é o projeto mais recente, que eu mais tomo baile todo dia uma novidade, é um desafio, é uma loucura.
Eu conheço bem as meninas, conheço a família, sou também suspeito para falar, né? Eu lembro que eu te conheci, estava na faculdade, né, com a tua esposa, a Josi, que é com quem eu tinha amizade inicial. A gente era colega e eu lembro que um dia, não lembro qual era tarde da faculdade, e a gente estava conversando assim com a Josi, na época eu morava em Caxias do Sul, e a Josi falou, não, o Guilherme nos dá carona. Naquela época ninguém tinha carro, né? Era assim, era depender do ônibus, né? E aí eu lembro, não, o Guilherme dá carona e tal. Eu fiquei pensando, nossa, mas o Guilherme vai... Nem te conhecia. Eu pensei, mas ele vai sair dando carona assim para todo mundo. Eu acho que a gente encheu o carro. Deve lembrar disso, não sei se tu lembra. Quanto tempo deve fazer isso? Uns 12 anos atrás, no mínimo. Não faz mais, eu acho. Fazia uns 13 anos atrás. Aí eu lembro que tu chegou assim, tu bem sério assim, daí deu carona para todo mundo. E eu fiquei pensando, nossa, que legal assim, né? O cara a gente nem conhece e ainda saiu, né, dando carona para todo mundo. Eu lembro que foi o primeiro contato que eu tive contigo, talvez tu não lembre. E na época vocês moravam em Caxias, né? Vocês já tinha, não sei se tu tinha a Orgânica Digital ali nessa época. Ou 13 anos atrás, ou se era um início já de... talvez não se era orgânica, ou se era já... Se vocês já tinham esses projetos que vocês fazem de desenvolvimento de software e etc. Eu lembro que na época tinha algum trabalho de molduras, eu acho. Esse era um produto nosso. Era um produto, Era um produto nosso. A Orgânica ela foi construindo essa personalidade, se encontrando assim como nós fomos nos encontrando como empresários e pessoas, né? Então, como a gente começou a Orgânica muito cedo, né? A gente isso em 2004, eu tinha 19 anos, né? Então, naturalmente, eu não tinha explorado as minhas habilidades, não tinha vivenciado muitas experiências e tudo mais, né? Então, ela foi se encontrando ao longo dos anos. Então, a gente foi dizendo sim para novas experiências e, de acordo com o que a gente foi aprendendo, a gente foi dizendo não para outras. Até porque, como tu está falando, é a experiência que desenvolve todo o teu negócio, né? Isso e tu vai ter momentos que tu vai acertar no produto, vão ter momentos, não vou nem dizer que tu erre no produto, mas às vezes aquele produto não é mais viável para determinada situação. Não casa mais com o que a gente quer, né? Às vezes a proposta é interessante, ele tem um bom funcionamento, mas talvez para aquele momento já não é mais, né? Esse foi um produto que a gente matou, esse produto que tu citou, ele é um produto que a gente andou no mercado, a gente não ficou... Eu lembro, porque foi na época que eu te conheci, então por isso que eu lembro. Naquela ocasião, até essa questão que tu comentou da carona, tem uma política minha e da Josi sempre, que a gente nunca deixou o amigo andar a pé se a gente pudesse dar carona. Então, mesmo que a gente tivesse que desviar o caminho. Isso sempre foi uma coisa que a gente fez. Tem que ir até lá não sei aonde, é muito fora, não tem problema não, vamos lá. Daí a gente sempre foi, assim, sabe? Agora, nessa época que a gente se conheceu, então, eu tinha já Orgânica, apesar de ela não me bancar. Então, naquela época, eu tinha 3 empregos. Tu era professor também nessa época? Eu era professor numa faculdade, eu era gestor de projetos numa software house, então a gente fazia softwares robustos, né? Projetos milionários, etc. E eu vivia na estrada, vivia no cliente, estava sempre para lá e para cá. Chegava em Caxias, na época eu morava em Caxias, já ia para a faculdade para dar aula, e, enfim, trabalhava de madrugada, trabalhava de manhã, de tarde, de noite, o tempo inteiro. Então, era possível, né? Eu era mais jovem, tinha muita energia. Tinha disposição. Tinha uma vida que encaixava para isso acontecer, né? Então, eu acho que foi um momento bem importante. Mas, de acordo com que as coisas foram se ajeitando, eu fui conseguindo organizar para a Orgânica se tornar protagonista dentro de tudo que eu tinha que fazer. Eu tinha um colchão financeiro que eu pudesse deitar de noite com o mínimo de tranquilidade, né? Porque, afinal de contas, eu já não vivia com meus pais, eu tinha que me bancar, né? Então, eu tinha uma vida ativa. Sim. Então, né? Então, eu fui
obviamente, com 3 empregos, a gente acaba estando numa condição financeira interessante, né? Sim, né? Mas também é resultado da professor dedicação numa faculdade, gerente de projetos, esses 2 sozinhos poderiam me remunerar bem, e eles sozinhos, né? Então eu tinha os 2, mais a empresa, então eu tinha... Mas olha só, né? Na verdade, esse trabalho de professor, né? E o teu trabalho privado, ele te deu, né, a possibilidade de tu empreender e tu persistir até que dê certo. Porque, assim, a gente está falando, né, de 13 anos atrás, como tu mesmo falou, tu começou a fazer site muito novo. Nessa época, a internet, eu brinco, né, internet, marketing, etc., era mato. Não existia, não existia. Então, assim, até uma pergunta que eu vou te fazer, por exemplo, vou trabalhar com um site, enfim. Como que o pessoal via isso lá naquela época? Ninguém entendia, né? Ninguém entendia. Eu acho que nesse sentido, assim, como o meu pai, ele era gestor comercial de uma empresa, uma indústria moveleira de projeção nacional. Então ele estava na rua, ele estava numa concorrência mercado forte. Tradicional. No mercado, sim, tradicional, né? Mas no mercado pulsante, um mercado em que a concorrência é forte. Então ele estava percebendo que essas coisas de fato faziam sentido e me incentivando, né? Então é óbvio que quando por muitos anos, inclusive ainda hoje, é meio complicado de dizer o que eu faço para o senso comum. Não é tão simples explicar assim, o que tu faz? Eu, assim, nos campos familiares e pessoais, eu prefiro não falar muito sobre o que eu faço. Assim, quando a gente convive no churrasco, tu não vê eu falando muito sobre o meu trabalho. Eu prefiro ficar na minha em relação a isso. Apesar de eu gostar muito de falar sobre o meu trabalho. Mas eu prefiro falar sobre outras coisas. No início, assim, era incomum, pouca gente. Tanto é que, quando eu entrei na primeira agência, como funcionário, então não como freelancer, né, era uma líder da região, uma agência de comunicação líder na região. Um trabalho muito bom, um time muito engajado, muito bom. E... dentre a equipe, eu era o único que tinha um trabalho, entre aspas, de nerd. Os outros eram publicitários, artistas, comunicadores, né? Então, ali eu não tinha nem idade para fazer uma faculdade, então eu não precisava fazer essa escolha ainda. Então eu entrei numa região pulsante, que era Gramado, né? Gramado, então, uma vitrine para o Brasil em relação a turismo. Sim, então, muito forte, né? Onde a internet, sim, é um veículo, uma ferramenta incrível para vender aquilo que se tem, que é o turismo, a hotelaria, a gastronomia e assim por diante. Então, esse mercado adotou muito cedo, né? E percebeu dentro do turismo, então eu estava num lugar adequado para mim me desenvolver. Né? Dito isso, as coisas foram andando. Eu fui me desenvolvendo dentro daquilo do que tangia marketing, vendas, comunicação, publicidade. Fui aprendendo, fui sendo treinado pela equipe, aprendendo por osmose, aprendendo por dedicação. E chegou no momento em que eu devia decidir se eu iria para uma faculdade de publicidade, ou marketing, seja lá o que for, ou eu deveria ir para algum lado em relação à tecnologia, programação, desenvolvimento de sistemas. Eu percebi que a oportunidade era como até ali a oportunidade que havia sido estendida para mim tinha sido atribuída a eu fazer algo que ninguém vai fazer. Sim. Afinal de contas, inclusive em Gramado, era eu e mais 2 ou 3 que tinham essa possibilidade de fazer o que eu fazia de verdade. Eu me joguei em cima de tecnologia. Então, poxa, tem um monte de gente em publicidade já aqui. Vou ser mais um. Então, vamos para o lado da tecnologia. E eu vou conseguir, com essa habilidade, me diferenciar, conseguir aproveitar oportunidades diferentes, assim por diante. Então, eu fui para aquele lado. Que legal, cara. E daí tu pensa só, o que tu está falando aqui me chama atenção quando tu fala assim, tu seria só mais um fazendo, né, o que todo mundo estava fazendo ali. Então, tu buscou um nicho, né, uma especialização diferente da especialização que o mercado comum ali da região estava buscando, ou enfim, né, as pessoas se direcionavam aí. Cara, e isso, eu sempre falo que isso é muito importante para tudo. Ontem mesmo eu estava conversando sobre um determinado produto na área tributária, enfim, que trabalho, né, dentro da advocacia. Eu até brinquei, eu falei, está todo mundo indo para esse lado, eu vou ir para esse outro lado aqui. Justamente, justamente isso, é entender, né, que às vezes
tá toda uma manada indo para um lado, daqui um pouco olha de cima, tenta ver. É difícil ter essa visão também. É muito difícil. É difícil tu olhar de cima e pensar o que eu consigo pincelar aqui. É difícil, mas se tu consegue, tu tem algumas possibilidades. A gente trabalha, também tu sabe, o Ju trabalha com decoração, né? E tem um amigo que fala que ele tem um ditado para o trabalho do Ju, que ele sempre fala que o Ju tira pelo de ovo. Né? E eu concordo, toda vez que ele fala, a gente está falando de negócio, etc., ele fala, eu concordo, eu falo, pior é que é verdade, o Ju tira pelo de ovo. Claro que é um somatório, né, de talento, dedicação, etc., mas aí volta também, tu estava ali com um talento que já começou lá na infância, né, porque 12 anos é infância ainda. É infância. Né? E tu já estava aí com essa... Por isso que eu te perguntei... comecei a minha carreira antes de eu ter beijado qualquer menino, entendeu? O teu primeiro amor foi a internet. O primeiro amor foi a minha carreira. Foi a Microsoft. Eu não tinha me dado conta disso. Foi a Microsoft. Até esses dias eu estava falando... Eu estava falando até com a Josi sobre isso. E aí eu não sei o que a gente estava falando de programação, programador e tal. E aí eu falei, mas fulano tá namorando. Aí a Josi falou assim, mas um nerd namorando, que estranho. Então, gente, é uma conversa de amigos. Mas porque o pessoal da TI normalmente é visto, né? De programador e tal, etc. É visto como nerd. E, na verdade, o pessoal da TI também se vê assim. Se vê assim. Mas, na verdade, o nerd, eu não vejo nada como ruim. Né? São pessoas extremamente inteligentes. Eu me vejo como nerd. Então, mas, tu é extremamente inteligente, focado, desenvolveu... Nossa, teu primeiro amor foi a internet, né? A tecnologia. E por isso que eu te perguntei como era nessa época. Porque, assim, o mundo que a gente está vivendo hoje, né? Do marketing digital aí, trazendo com tudo que se tem, né? Hoje, na verdade, a gente quase enlouquece para entender tudo que se tem de possibilidade para trabalhar dentro de marketing em geral. Aí ainda vamos trazer ainda para o marketing digital, porque o marketing, né, é maior do que o marketing digital e aí tu tem as ramificações como em todos os segmentos. Por isso que eu te perguntei, porque imagina, 97, né? Aí, se a gente for há 5 anos atrás, eu não sei quando começou, por exemplo, o tráfego pago, essas outras ramificações, mas assim, daí a gente vai lá para outra coisa que é, bom, a gente entra numa linha de marketing de geral de empresa, tá? E aí teve uma época quando começaram a se vender produtos pela internet, por exemplo, e ainda tem um receio muito grande de comprar e tudo, mas assim, nem se compara ao que foi anos atrás, né? Então, por exemplo, vamos supor, a Orgânica vai desenvolver ali um site ou um software de venda, né? Uhum. Quando que vocês entenderam, viraram essa chave para, a gente tem que começar a trabalhar essa parte aqui dentro do marketing, porque é o caminho, porque mas fazendo esse contraponto com todo esse receio do próprio mercado. Vocês já viam que, não, é aqui o futuro mesmo, né? Ou conta para, assim, como que foi essa transição, sabe? Tudo começou na minha cabeça, essa mentalidade de resultados começou a ser moldada enquanto funcionário, tá? Eu era responsável por fazer a parte de web dentro de uma agência que na maior parte do tempo era fazer sites e eventualmente mandar algum e-mail que a gente chamava de mala direta ou newsletter lá no tempo do início dos anos 2000. A gente ainda fala newsletter. Tá? Newsletter sim, tudo bem. Mas mala direta é incomum. Mala direta é mais incomum. É bem incomum, eu fazia. Enfim. Só quem fala em mala direta, desculpa meus colegas da Ordem dos Advogados do Brasil, mas às vezes a gente escuta, mandar mala direta, a gente não pode fazer isso dentro da advocacia por conta da ética que proíbe. Mas eu acho tão estranho às vezes quando o pessoal fala uma mala direta, eu penso, gente, o que é uma mala direta? Parece que estão vindo com uma mala. Literalmente estranho. Né? É estranho porque não se fala, né? Não é mais tão usual, né? Não é, só para te cortar, mas é só um parâmetro aqui da realidade do mundo. Do timing, do né? timing, e assim, para entender do quanto a área ainda é uma área muito conservadora, até com termos de tecnologia. E aí a gente estava lá no início dos anos 2000 e eu entregava muitos sites para muitas empresas. A gente se destacou muito porque a gente era a única agência que fazia isso. Logo depois veio mais uma, mas a gente conseguiu crescer muito e se destacar muito por conta disso. E
eu entregava o site e os clientes, muitas vezes, eles tinham uma expectativa de que aquele site em si traria um crescimento financeiro para aquela empresa. Mas eu ficava responsável pela retaguarda, eu fazia a construção do site, eu não ficava responsável pelo atendimento, pela venda, assim por diante. Então, eu comecei a receber alguns feedbacks no dia a dia de que, opa, beleza, o site foi para o ar, mas as minhas vendas não mudaram. Então, eu comecei a me dar conta de forma... porque eu também não sou bobo, né? Isso era um feedback muito claro, né? De que eu precisava me movimentar a permitir que aqueles sites se destacassem, aparecessem. Naquela época não existia Google, tá? Existiam sites que eram indexadores, era como se fossem catálogos gigantes, onde tu clicava na letra A e tu via todos os negócios com a letra A, depois o B, C, D, e assim. Alguns sites mais modernos classificavam os sites por nicho, né, hotéis, etc. Eu comecei a me dar conta disso e comecei a cadastrar esses meus clientes nesses sites e as coisas começaram a melhorar um pouco, né? Esses sites que deram espaço para buscadores, daí apareceu... Depois do Google, vieram alguns antes. Lembro que tinha o Yahoo numa época, o que Yahoo, era bem forte. o Alta Vista, teve um brasileiro chamado KD. Então, eu comecei a tentar entender como que os sites... o que eu precisava fazer nos sites para que eles ganhassem destaque dentro desses outros sites. Entendi. E isso começou, então, a moldar minha cabeça em direção ao resultado. Isso me trouxe, então, uma visão nova, uma visão de que, opa, legal, eu não faço mais sites, eu ajudo os meus clientes a atingirem algum objetivo. E eu comecei, então, a perguntar esse objetivo quando chegava o briefing do atendimento dentro da agência. Olha, o que se espera desse site? O que se quer atingir com esse site? E a agência em si não tinha mudado ainda a mentalidade. Ela vendia sites, ela queria entregar sites. Para mim, ela vendia sites para cumprir um objetivo e eu tinha que entregar o objetivo, não o site. É que, na verdade, o site ele se torna meio, né? Ele Meio não para é o fim. fim, exatamente. Então, eu comecei a ficar descontente com isso ali. E eu comecei, então, a olhar mais intensamente e ali começou a nascer a vontade de empreender. Essa inquietude, então, aproveitando o termo, em relação a enxergar um problema e não ver um desejo de solucionar aquele problema. Então, eu queria solucionar aquele problema, eu queria trabalhar em cima disso. Um tempo depois, a gente fundou a Orgânica, por situações e desejos, etc. E a gente começou a Orgânica como uma empresa mais voltada à inovação como um todo. Tá? A gente uniu as nossas habilidades dentro de agência, o Lauro também trabalhava dentro de uma agência, fazendo um trabalho muito parecido com o que eu já fazia, né, mas em outra empresa, com o nosso conhecimento de tecnologia, de programação e tudo mais, e a gente tinha essa paixão por empreendedorismo, e na época lia Exame, revistas de Exame, revista Isto é Negócios, essas coisas assim. Nem lembro mais o nome das revistas direito, sei que tinha mais uma ou duas. E daí se falava dessas empresas de tecnologia, de startups. Já se falava mais ou menos desse mas termo. aí muito para vocês, né, que estavam dentro da área, né? Fora, não sei se não, eu diria que não. tinha. Eu diria que não. Já assim, estava expandindo. Dentro dessas crescimento. literaturas que são, na minha opinião, de massa, né? Uma revista chamada Exame, tinha a Info Exame, tinha algumas revistas, mas não era específico para quem estava dentro de um contexto de programação, etc. E daí, dito isso, eu comecei a pensar, poxa, esse ambiente de inovação me atende em vários aspectos. E a gente começou, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos começar a trabalhar dentro desse contexto. E a gente começou a ajudar startups a serem construídas. Então, a gente fazia de ponta a ponta. A gente fazia o site, a gente fazia, às vezes, o logotipo daquele negócio, fazia a comunicação, o e-mail, a publicidade, o produto. A gente já começou a trabalhar o marketing já como um todo. E aí tinha clientes nesse perfil, tinha clientes que contratavam da gente só o site e assim por diante, mas a gente sim era inicialmente mais procurado pelo esse viés de tecnologia. Então era mais comum que a gente fosse fazer um software, um site, de alguma forma voltado à inovação. A nossa equipe cresceu muito nesse sentido. A gente
já tinha clientes dentro da parte de marketing, pinceladas, isoladas, estruturadas. A gente foi evoluindo com o tempo e entendendo que esse mercado de tecnologia, ele era um mercado pulsante, é um mercado que a gente é apaixonado e ainda está inserido, só que ele é um mercado muito focado na força bruta financeira no que tange a mão de obra, tá? Então, um programador, um analista de sistema, um engenheiro de software, um arquiteto de software, é um profissional escasso. Sim, cada vez mais, né? Muito escasso, porque o mercado de tecnologia cresce a passos largos. Não acompanha, né, a formação de profissional com o desenvolvimento da tecnologia com o mercado, né? Não acompanha. Então, assim, teve alguns momentos que eu comecei a perder profissionais para grandes empresas com salários impeditivos para que eu pudesse acompanhar. Sim, porque a escassez também, né, gera essa questão da própria remuneração, né? E daí tu vai cada vez mais afunilando o mercado. Eu estava me tornando uma empresa de estágio, de formação de profissionais, nesse sentido. Sim, entendi. E aí eu comecei a olhar meu negócio de formas diferentes. Comecei a olhar para oportunidades, o que eu tenho, o que eu me sinto mais à vontade, o que está mais pulsante. E essa parte do marketing digital era algo que a gente estava cada vez mais entrando. Então, antes a gente tinha quase todos os nossos clientes com tecnologia e alguns com marketing. As pessoas queriam cada vez mais resultado comercial. E a gente começou a ampliar. Eu olhei para dentro de casa, eu comecei a olhar para dentro da nossa equipe, eu comecei a me movimentar para tornar viável esse crescimento. Então, eu trouxe uma pessoa de fora, né, que viria a assumir essa área e a construção dessa área de forma mais intensa. A gente começou a expandir isso até que a gente chegou num momento em que eu percebi uma oportunidade dentro do mercado. De fato, havia uma aceleração por conta de uma empresa chamada Resultados Digitais, que agora mudou o nome para RD Station. Ela é uma empresa de software voltada para marketing digital e ela estava fazendo uma aceleração da educação brasileira empreendedora voltada a marketing digital. E eu pensei, poxa, aqui tem uma oportunidade para a gente entrar junto com isso. Para desenvolver o teu negócio. Para desenvolver o meu negócio e surfar também essa aceleração. Né? Essa empresa estaria fazendo em outros momentos a gente teve que fazer a ponte para depois atravessar a ponte. Essa empresa estaria fazendo pontes para a gente poder ir junto com ela nessas pontes. Então, isso foi uma oportunidade e a gente acabou entrando juntos. Isso foi bem bom para o mercado como um todo. E a gente, então, adotou, mais ou menos dentro nesse momento, e assumiu que éramos uma agência. Até ali, a gente era uma empresa de assessoria, de serviço. Era uma empresa de serviço, mas não tinha exatamente uma classe. Não tinha uma denominação. De agência que pudesse entregar marketing de ponta a ponta com produtos ainda de software, sites, etc. Isso, dali a gente assumiu, não, a gente é uma agência de marketing digital. E isso foi importante, porque daí a gente conseguiu... Mas a gente está falando mais ou menos em que ano isso? Isso por volta de 2016. Ainda é longe, se tu for pensar. É perto e longe ao mesmo tempo. Para o marketing digital, 2016 não se falava tanto. Claro, né, talvez empresas maiores, como tu falou, né, um pessoal que já está mais antenado. Mas para o pequeno, para quem está iniciando um negócio, né, é algo muito distante ainda. Eu acho que assim, é um mercado que acelerou muito. Afinal de contas, ele soluciona um problema visceral, que é vendas. Né? Então, toda empresa anseia por vendas, é um oxigênio. O comercial da empresa eu sempre falo que a venda ela é uma dor, né? E é para tudo, assim, é para prestador de serviço ou para o produto. Até estava conversando contigo antes, que eu estava falando com uma amiga sobre uma questão de e-commerce, né? Que ela falou que eu pensei que o e-commerce era só pegar, botar o produto à venda e entregar. Bom, é isso, né? Mas assim, o e-commerce, no geral, né? Tu tem ali todo um desenvolvimento de uma empresa normal, né? Tu tem que estruturar o financeiro, o comercial, né? Tem a questão de transporte, de entrega. E uma das coisas que eu percebo com o e-commerce também é o crescimento exponencial em faturamento. Então, as empresas começam
né, às vezes sem muito planejamento, e começam a ter venda, principalmente porque começam a investir em tráfego pago, né, você faz esse marketing digital, e aí começa a faturar muito numa escala de pouco tempo. E aí surgem vários problemas, tributação, etc., enfim, o próprio crescimento da empresa. Então, é muito importante antenar, né, para isso, mas entender da importância e necessidade do marketing digital e dessas plataformas que tem de venda, de marketplace, e etc., e saber, né, gerenciar tudo isso. Né? Vamos lá, vamos pensar que a empresa é um corpo, né? A gente precisa de oxigênio para o nosso corpo se manter em pé, né? Pouco tempo sem oxigênio, a gente está no chão morto. É simples assim. Uma empresa vive de suas vendas. Sem vendas, não há empresa que sobreviva. Simples assim. Né? É ok, empresas recebem aporte, cada uma com o seu contexto financeiro e a possibilidade de queimar caixa. Né? O que veio mudando nesses últimos tempos, a gente sabe que esse cenário de dinheiro barato sendo espalhado a sem critério, o cenário vem mudando gera problemas. De forma bastante acelerada também. Né? A gente veio ver, tem demissões em massa, o mercado chama de layoff, né? Empresa X demitiu 15%, outra 20%, outra 30%, outra 50%, e muita gente indo para a rua por causa dessa política de crescimento sem lucro. Né, de cash burn, de queimar dinheiro para crescer. Né? O lucro, ele é abastecido pelas vendas. Ele não existe lucro sem cliente e não existe cliente sem venda. Então, se a gente for pensar, o marketing digital ele é um meio para um fim fundamental dentro da sobrevivência de qualquer empresa. Por que ele se tornou tão visceral, tão importante no curto espaço de tempo? Porque ele é muito democrático. Ele é assim, se eu sou uma microempresa, um empreendedor individual, um freelancer, eu consigo, com o tamanho do meu bolso, começar. É óbvio que eu não posso comparar o que eu vou fazer com a Uber. Não vou fazer uma comparação minha com a iFood. Tem como. É impossível. Né? Mas eu tenho como. Eu posso botar talvez R$50 no mês para começar e testar alguma coisa. Não estou dizendo que isso é o certo. Nem que vai dar certo. Mas que tem meios. Mas que tem meios. Então, ele é muito democrático. Ao mesmo tempo que a tecnologia e a evolução da tecnologia em si, com o uso de inteligência artificial, essas ferramentas de mídia começaram a direcionar muito o investimento para o lado certo. Então, se eu gasto, sei lá, R$100, R$1.000, R$100.000, essa ferramenta ela quer te dar retorno. Então, diferente de um meio de mídia em massa, assim como, sei lá, uma TV aberta, onde eu vou botar um anúncio, fazer um comercial, e eu não tenho exatamente um controle mínimo sobre quem está vendo e assistindo aquela comunicação, nas mídias digitais eu tenho um controle um pouco maior, muito maior, na verdade, de direcionamento. E isso tornou cada real investido, a probabilidade de retorno maior. Não há retorno certo em nada. Né? Afinal de contas, não é a mídia que faz a venda. Né? A mídia aproxima A com B. Né? Eu boto um cliente na frente de um produto, na frente de uma oferta, na frente de um serviço. A apresentação em si não é o que vai garantir o sucesso da situação. Né? Tem que ter um produto certo, tem que ter uma oferta boa, tem que ter um preço adequado, tem que ter uma logística certa, tem que ter uma série de variáveis que vão sendo pensadas e adequadas. Direcionamento para o público certo, né? Para o público definido, né? Para o sucesso finalizar, né? Para o sucesso acontecer, finalizar a venda. Mas então, assim, o marketing digital, só finalizando, ele veio crescendo muito rápido, mas ainda assim, apesar de muita coisa ter acontecido muito recente, o que a gente tem que entender, de maneira geral, é que isso tudo é muito recente. E mesmo que eu me aposente, ainda é recente, né? Porque se tu for comparar com outras profissões, o direito, a engenharia civil, a medicina, a gente está falando de profissões milenares. A gente está falando de uma massa crítica, de erros e acertos, de livros, de literatura madura. E muito rápido também, né? Assim, se a gente for pensar, do tempo de que surgiu o marketing digital e para o quanto já evoluiu,
Apesar de erros, acertos, etc., é muito rápido. É muito rápido. A internet, tem vários documentários que tu vê aí sobre a própria construção. Tem um documentário no Netflix, eu não lembro o nome, que ele fala da composição das redes sociais, que tem essa pegada de te manter ali, né? É interessante até, não vou lembrar o nome aqui, deixo depois como... fui auxiliado aqui, o dilema das redes, aqui pelo pessoal da produção aqui. O dilema das redes, é isso aí. E ele traz, eu não sei se tu já chegou a ver, ele traz, né, toda esse aparato, digamos, do bastidor. Se é real ou não sei, talvez tu possa até dizer, mas... Os efeitos colaterais. Os efeitos colaterais, mas assim, a gente sabe que tem efeitos colaterais. A gente está realmente imerso aqui, tô com o tablet aqui, o celular aqui, esse podcast vai ir para uma rede social, vai ir para uma plataforma de áudio. Então, a gente estava conversando antes, é uma maneira de posicionamento digital, é uma maneira de criar uma autoridade, seja, né, ou falando de empreendedorismo, ou se tu vai nichar, né, podcasts, ou qualquer outro produto que tu tenha aqui, vai trabalhar. É marketing, isso aqui é marketing também. Né? Então, a gente tem que entender, mas olha a evolução que teve. Né? Aí eu lembro, cara, assim, deve fazer um ano e meio atrás, assim, não mais que 2 anos. Vendo sobre tendências de marketing e tal, eu gosto de ficar acompanhando, e aí a comunicação vai ser por vídeo. E aí eu pensava, nossa, mas a comunicação por vídeo, isso vai... Claro, os celulares já estavam evoluindo e tal, né? Já tinha... O Instagram ainda não tinha... O Reels, ele estava começando com o IGTV, ali estava testando o IGTV, tanto que já não tem mais, que já virou Reels, né? E aí eles falavam, não, a comunicação, o Instagram está trabalhando para a comunicação ser por vídeo. E eu pensava, nossa, que trabalheira para a comunicação ser por vídeo. Porque assim, né? Pensa... Às vezes tu é um excelente profissional e tem aí, tá cheio, na verdade, no offline. Né? Tu não é do online, mas tu não gosta de aparecer, tu não gosta de falar, tu não gosta, tem muitas pessoas que são assim. Tu gosta de ficar na retaguarda. Tu gosta de ficar na retaguarda, beleza, não tá errado, né? Só que aí eu fiquei pensando assim, que desafio gigantesco, porque tu vai ter que começar a desenvolver o lado da comunicação. Daqui um pouco, se tu é prestador de serviço, tem uma empresa, enfim, tu vai ter que virar o influencer digital do teu produto, né, muitas vezes, se tu entender que é necessário, como tu mesmo falou, tá aí, e não tem também como a gente fugir muito disso. Então, eu fiquei pensando, nossa, é mais um desafio para o empreendedor. Porque assim, tu tem que administrar a empresa, daí tu tem que ser especialista no ramo, no nicho, e ainda tem que pensar nessas maneiras que evolui do marketing para te, né, fazer o comercial, para te vender. E quando tu é pequeno, tu não tem tantas ferramentas e se torna custoso, então tu vai, né, acabar muitas vezes postergando ou vai achar que não é preciso. Só que ao mesmo tempo, quando tu tem a sacada e tu entende que é necessário, né, vira muita coisa. Estava vendo uma frase sobre marketing digital que estava dizendo, né, que a internet mudou como o consumidor compra, né, e as empresas mudaram a sua forma de vender e o marketing digital mudou a forma das empresas de vender. Né? Então, é uma construção, se tu for pensar, que é dessa evolução. Mas voltando lá para o início, onde a gente falou, é muito pouco tempo. Se a gente falar 2015 para cá, que seja, a gente tem o quê? 7, 8 anos. Entende? E essa evolução toda, e daí é marketplace, é tráfego pago, Google ADS, Instagram ADS, TikTok ADS, tanta eu acho coisa. Que a palavra é conveniência, sabe? Eu acho que a tecnologia, ela disponibiliza para nós opções, meios, novas possibilidades de construir e pavimentar novas ideias que facilitam a nossa vida, né? O marketing digital, ele é um marketing através dos meios digitais. Então, o marketing digital, às vezes a gente fala para ele como se ele fosse uma xícara, mas ele não é uma coisa. Né? O marketing digital é você usar o marketing tradicional, conhecido, sólido, né, técnico, aplicado a meios digitais que são construídos não pelo marketing digital. Né? Exatamente. Então, é claro que empresas de mídia digital, é óbvio que daí, ok, né, foi construída através da tecnologia que existia
um meio para fazer marketing, assim como o Facebook, o Google e tantas outras ferramentas foram criadas para essa finalidade. Mas o ponto é, isso tudo busca conveniência. As pessoas querem o conveniente, elas querem mais com menos, né? E as tecnologias, o meu telefone, o meu iPhone aqui, ela me traz isso. Ela me ajuda. Ela não custa mais caro por algum motivo banal. Custa mais caro porque ela traz conveniência, ela traz benefícios para a minha vida, né? Então, se a minha filha... se eu perceber que acabou a fralda da minha filha, eu sei que exatamente eu posso entrar no aplicativo da farmácia que eu já estou habituado a comprar e dizer, comprar, acabou, comprei. Acabou, sei lá, uma outra coisa, eu vou no aplicativo da Amazon, comprei, vai chegar na minha casa. Fácil. Desde escova de dentes, detergente para máquina de lavar louça, fralda, ração. Mas, Gui, hoje, roupa. por exemplo, hoje a gente já está habituado, mas tu não tinha. Por exemplo, tu deve ter sofrido um pouco de objeção em relação a esses trabalhos. Não, pouco não. Muito? Muito, ainda sofre. Assim, existe um termo para isso ainda, né? E isso está relacionado ao ser humano, né? O ser humano por si só, e isso um cara chamado Daniel Kahneman, que é Nobel, economista, mas que falou num livro chamado Rápido e Devagar muito mais sobre comportamento humano do que sobre economia em si, né? Que as pessoas elas resistem à mudança por uma questão biológica, simplesmente estão economizando energia, né? Então eu estou acostumado a vir por aqui. O meu corpo não precisa mais pensar para vir por aqui, ou seja, eu não gasto mais energia para vir por aqui. Então eu crio um hábito e o meu próprio corpo resiste à mudança desse hábito, porque fazer um novo hábito vai gastar energia, né? E isso é uma questão para nós do tempo das cavernas. Então nosso corpo, nossa biologia foi evoluindo desde lá. E quase uma condição cerebral. É uma condição cerebral. Então assim, a resistência ela é inerente a toda inovação. Aí tu pensa o seguinte. A gente, por exemplo, atende empresa que está na Fortune 500. Então, a gente aprende a empresa 237, se não me engano, mais valiosa do mundo. Tá? Isso é uma empresa centenária. Ela faz as coisas de um jeito igual a centenas, né, a décadas. Tu não muda um jeito de vender, um jeito de fazer marketing, estalando os dedos. Tu vai resistir. Isso é natural, está no ser humano. Tu tem ainda um conjunto de seres humanos. Então, o mercado dá nome para isso, chama-se transformação digital. Então, quanto mais clássica e tradicional a empresa é no seu segmento, mais tempo ela está no mercado, mais provavelmente ela vai resistir à mudança. E isso está tudo bem, tá tudo normal, é tudo certo. E, assim, a resistência ela vai continuar acontecendo ao longo de muitos anos, com certeza. É claro que, ao longo dos anos, ela vai diminuindo. A gente teve um infeliz fato, que foi a pandemia do Covid, que acelerou a adoção do digital. Isso, para quem está no mercado de marketing digital, assim como eu estou, foi uma aceleração. Muitas empresas que tinham um jeito mais tradicional e clássico de fazer o seu marketing tornaram esse projeto uma prioridade ali, porque ela se viu sem condições de fazer vendas por outros meios. Então, ela se viu obrigada a adotar. Ela se sentiu sem escolha, de agora vai ou racha, né? Porque eu estou perdendo valor de mercado, isso está me prejudicando. Mas a resistência ela ainda existe com a abertura das portas, com a extinção do lockdown. Essa pressa diminuiu já em empresas mais clássicas, porque o comportamento humano voltou a ser mais como era. Mas deu uma virada muito grande. Acelerou muitos anos durante esse período. Então, sem sombra de dúvidas, assim, vamos arredondar para 2 anos de lockdown, talvez tenha acelerado 20 anos em adoção de marketing digital. Mas, assim, muitas empresas ainda não fazem e continuarão não fazendo por muito tempo. Essa questão da virada da pandemia, lockdown, etc., até já vamos acelerar lá para frente aqui o podcast, mas vocês são um case do que aconteceu com muitas empresas, que vocês saíram de uma estrutura física e passaram numa estrutura, né,
de teletrabalho, né? Que a gente fala no direito de teletrabalho, home office, né? Isso. O pessoal fala home office. Então, para o home office. Só que assim, conhecendo vocês ali, vocês tinham uma estrutura mesmo. Quantas pessoas vocês tinham lá na época da pandemia que aí vocês transformaram isso 100%, né, no office? E aí, cara, como é que tu teve ali Porque assim, né? Bom, conversando contigo aqui fica claro para a gente que tu já pensa anos-luz, né? Então, 12 anos já fazendo site, numa época que praticamente não existia site, a gente já entendeu que a tua pegada é para frente. E aí, como que tu entendeu assim, poxa, eu tenho uma estrutura aqui física, vocês tinham uma casa ali em Canela, era grande, lá, eu lembro que vocês fizeram uma reforma e tal, e aí passaram não, agora então pandemia, né, aconteceu, como tu falou, ninguém quer uma pandemia, ninguém quer o horror que foi, né, mas teve ali várias consequências, né, no mercado de trabalho num geral. E aí essa virada de, não, vamos estruturar para o home office e vamos permanecer no home office. Porque muita gente foi para o home office, mas depois voltou para a estrutura física. Sim. Vocês não, vocês saíram e permaneceram, continuam permanecendo. Como é que foi essa logística aí, só para... Bom, em termos de logística, sinceramente, não houve muita dificuldade, tá? Por quê? A gente já tinha... A nossa essência, como eu te disse antes, ela era de um teletrabalho. Eu tinha 3 empregos. Então, assim, como é que funcionava a orgânica quando eu tinha 3 empregos? Né? Vendemos um projeto. Vamos precisar de quê? 12 programadores. Eu não tenho onde botar 12 programadores. Então, a nossa essência foi de alocação por demanda. Entendi. E a gente se estruturava para o projeto acontecer de forma remota, desde a essência. Eu e o Lauro, que é o sócio fundador da empresa, a gente fundou a empresa morando no mesmo local. Mas a nossa história nos levou para lugares diferentes, geograficamente falando, e ainda assim conseguimos trabalhar. Então, as nossas decisões sempre foram de tecnologia nas nuvens. Tá? Isso, acredito eu, que tenha sido uma facilidade por conta da nossa formação. Tá? Então, ao ponto que eu conheço muitos empresários que, sei lá, montam um escritório, fazem um data center com servidor, um monte de cabo azul, tudo, um monte de luzinha brilhando, coisa mais linda. Eu acho bonito. O cara olha para aquilo com orgulho, assim, sabe? Do tipo, pô, aqui tá minha câmera, meu backup, meu servidor, tá tudo aqui, olha que coisa mais linda. O cara vai mostrar o escritório, mostra aquilo. E a cafeteira. E a cafeteira. Cafeteira de cápsula. Ou aqui mói. O meu sonho é ter uma cafeteira. Se alguém está vendo aqui das empresas que produzem cafeteiras aí, tem essas que moem o café e tal. Por favor, me patrocine o Inquietos. Patrocine o Inquietos, o convidado, o café com essa cafeteira que moe ali o grão. Manda lá para casa. Manda lá para casa, mas também a gente influencia as pessoas a comprarem, tá? E aí, o que aconteceu? A gente já tinha essa estrutura na nuvem em relação a sistemas, ok? A gente não comprava nenhum computador de mesa, a gente comprava só notebooks. Porque, sei lá, a gente tinha esse negócio do tipo, quero trabalhar, bota embaixo do braço, trabalha, assim, sabe? Então, a gente tinha essa visão muito dessa TI, forma. né? Muito pessoal de TI mesmo. E aí, ao longo do tempo, um trabalhava num lugar, às vezes trabalhava no outro, e assim por diante. No momento que chegou ali a questão da pandemia, tu comentou, a gente tinha uma estrutura grande, não era uma casa própria, a gente havia alocado, era uma casa de 3 pavimentos, eram muitos metros quadrados, uma fortuna para fazer toda aquela reforma que foi feita, refiz toda a eletricidade, refiz tudo, sabe? Mobiliei tudo aquilo, móveis, enfim, tu tem ideia das dimensões que uma obra representa. E a gente, rapidamente, aquele escritório, na época que a gente montou, a gente tinha, sei lá, uns 15 funcionários quando a gente montou aquele escritório. Meio ano depois, quando a gente ter entrado naquele escritório, a gente estava com 45. Aquele escritório já estava ficando, de novo, pequeno naquela época. A gente teve uma movimentação em relação à questão de tamanho de equipe ao longo do tempo, só que a gente já estava se sentindo limitado pela questão de disponibilidade de talentos locais. Tá? Que é aquele crescimento que não acompanha, né? A tecnologia não acompanha a formação profissional. A gente tem uma questão, né, onde eu moro,
né, e onde estava o escritório também, por consequência disso, que é Canela, Rio Grande do Sul. Então, Canela, vizinha de Gramado, cidade turística, qualidade de vida. O Brasil inteiro conhece. Poxa, gente, a segurança... Quem não visitou sabe que existe onde é. Tem seus pontos negativos? Obviamente tem. Principalmente acesso à cultura, dentro de alguns aspectos. Outros têm muito e muito mais que outros, né? Agora, eu posso sair com o meu iPhone na mão na rua, eu não tenho medo de ser assaltado. Né? Não é assim que é em todo o Brasil, a gente sabe disso. A gente sabe que não é a realidade. Então, assim, ali para mim é uma qualidade de vida, é uma escolha. Então, toda escolha também a gente está abdicando de uma série de outras coisas. Beleza. Dentro disso, a gente não estava gostando da limitação dos talentos disponíveis para que estivessem conosco em Canela. Isso já era uma coisa que estava nos incomodando faz um tempo. Nesse ponto, já faziam muitos anos em que a gente já não tinha quase nenhum cliente em Canela, e Gramado, e região. A maior parte da contribuição da nossa receita vinha do Sudeste. Então, a gente já tinha clientes espalhados pelo Brasil, de uma concentração um pouco acima do Sudeste, um pouco ao norte do Sudeste para baixo. Não tão no extremo norte, poucos casos no extremo norte, extremo nordeste. Que o Sudeste ele concentra, né? A maior arrecadação do Nossa, Brasil. O Sudeste é pulsante, né? É loucura. Então, a maior parte dos nossos clientes estavam lá, a maior parte dos nossos negócios estavam lá. O tipo de mentalidade que a gente buscava para nosso dia a dia estava lá. Começa lá. Essa não é só, né, no marketing, não é só dentro da tua área, é para todas as áreas. Por exemplo, na área jurídica, tributária, principalmente, as maiores decisões, as maiores teses, os maiores questionamentos nascem lá e a gente vai, né, buscando, porque é onde está concentrado, né, as maiores empresas, muitas vezes, que trazem esses questionamentos e têm a mentalidade de aceitar novos questionamentos, principalmente dentro da área tributária. Então, acaba que surgem muitas teses, a evolução do próprio direito dentro da área tributária, por exemplo, está ali por conta da mentalidade e por conta do próprio desenvolvimento do mercado, da região ali. E eu sempre falo que daí a gente vai buscando, né, algumas questões que começam lá e vai trazendo para cá, vai replicando aqui, né? Só para fazer esse parênteses, que é outro mundo, assim. O Sul, como tu falou, tem uma qualidade de vida muito boa, a gente tem, né, condições que a gente sabe que não é a realidade de todo o país, principalmente na Serra Gaúcha, que é aqui nessa faixa onde a gente se encontra, mas a gente sabe que não é a realidade total. Então, como tu falou, tem os seus prós e contras, né? Isso aí. Então, eu já estava com o pé na rua para os clientes, ok? Eu não tinha clientes locais. Então, a questão escritório, que quando a gente empreende, a gente acha que eu preciso de um escritório para receber meus clientes, ele tem que transmitir quem eu quero ser, como eu quero ser visto, aquela coisa toda, que também funciona para a equipe, mas também para os clientes. Eu já não recebia cliente nenhum mais no escritório, né? Então, do ponto de vista de atendimento ao cliente, aquele escritório não fazia a menor diferença mais para mim. No momento em que a gente viu que não dava mais para trabalhar próximo um ao outro, porque era um risco para a saúde de todo mundo, a decisão foi assim, quando? Segunda, terça, sexta? Que dia que vai ser? Cada um pega o seu notebook, sua cadeira e vai para casa. Pronto. Não teve outra saída também. Não teve outra saída. O que a gente teve que fazer em relação à tecnologia? Absolutamente nada. A gente estava pronto. Estava 100% pronto. No momento que eu não precisei mais do escritório, eu comecei a olhar daí como administrador, né? Eu olhei aquilo, poxa, isso aqui, cara, eu não sei qual é eu fui muito pessimista em relação à liberação do lockdown, ok? Eu achei que aquilo levaria muitos meses para lá e eu pensei, poxa, eu não vou ficar sustentando essa infraestrutura sem usar, né, cara? Então, eu comecei a negociar já para a gente se desfazer e liberar aquela infraestrutura, apesar do investimento ser perdido, talvez de alguma forma, né? Paciência, né? A gente diminui as perdas. Imediatamente após isso, os nossos processos seletivos passaram a ser do Brasil inteiro. Qual foi a consequência disso? A elevação do nível do meu time. Simples assim. Porque antes eu tinha que, trazer bons talentos que estivessem disponíveis a chegarem perto geograficamente. Nem todo mundo queria. Agora eu tenho muito mais opções.
E aí eu consegui melhorar o nível do time. Isso, por consequência, eleva a empresa, né? Então, a gente acaba, então, por esse motivo, principalmente, mantendo essa escolha do home office. E daí, por exemplo, quando voltou, né, ali, você definiu manter, mas teve algum momento que vocês pensaram, a gente precisa de uma estrutura física ou precisa estar de novo junto? Eu falo nem mais pela questão de gestão em relação a pessoal, porque é um problema, não digo que é um problema, mas se torna, às vezes, um desconforto dentro de uma empresa, a dinâmica de conduzir, né, de liderança, de pessoal, enfim, né, sempre tem alguns questionamentos, ou sempre tem algum desconforto ali. Vocês não tiveram nenhum momento assim, esse pensamento de retornar para ter uma equipe próxima, para estar liderando de uma forma mais presencial? Porque o que eu percebi é que as empresas que retomaram os trabalhos, né, presenciais que eu falo de voltar para uma estrutura física, né, estava muito mais relacionada, não à questão financeira, né, mas estava muito mais relacionada à questão de liderança e gerenciamento de equipe. Performance, né? Performance. Eu acho que assim, a gente tem que abraçar as nossas escolhas, né? Então, no momento que a gente tinha clareza de que essa era a nossa escolha, a gente precisava entender os pontos nos quais a gente não poderia mais falhar também, né? Dentre essas coisas, a questão da confiança. Eu não posso tolerar mais ninguém na equipe que eu não confie. Porque estar próximo também tem um pouco disso, muitas vezes, não é? Eu estou olhando. Então, eu não vou mais estar olhando. Então, eu preciso, arbitrariamente, não tolerar a desconfiança. Se eu começar a desconfiar, isso possivelmente vai se tornar uma demissão. Né? Mas tudo tem que ser envelopado a rotinas, processos e procedimentos. Como que eu modelo a minha gestão? Né? Como que eu aproximo as pessoas? Porque sim, as pessoas, e principalmente a nossa cultura, ela é acalorada, a gente gosta de estar próximo do ser humano, a gente sente falta na maior parte do tempo de pessoas, se a gente não vê, a gente se deprime. Né? E muitas pessoas compensam a ausência de calor humano no trabalho. Então, ela tem uma família que não traz para ela o que ela precisa, ela acha isso no trabalho. Né? Então, acaba que a gente, por consequência disso, também precisa buscar pessoas mais bem resolvidas, mais maduras, emocionalmente mais estáveis. Tu muda até o teu processo de seleção. Exatamente. Né? Assim, hoje, por exemplo, uma obrigação dentro do nosso processo de recrutamento é selecionar pessoas que já trabalharam no home office. Porque eu não quero tirar a virgindade da pessoa emotivamente, emocionalmente. Entendeu? Sim, porque é um processo de transição, claro, totalmente diferente. Tu está liberando um novo teu. Eu lembro que quando começou a questão da pandemia, né, que muita gente foi trabalhar em casa, daí teve toda essa questão, até juridicamente, né, para ver como funciona. Né? Já se falava, já se tinha teletrabalho, já se tinha home office. Não é novo, não foi a pandemia que iniciou. Isso não é nada de novidade. Não é uma novidade, porém é algo que ficou mais popular, digamos assim, né, no conhecimento das pessoas. Então, eu lembro que tinha questões assim, que muito se veio até na internet. Bom, tem várias coisas que eu daria para falar, mas uma das questões principais é que o pessoal que trabalha com comportamento humano e tal, eles falavam assim, olha, faz um espaço dentro de casa, se veste como se tu fosse trabalhar, né? Tenta ter a rotina de horário, né? De tal horário até tal horário eu estou trabalhando, enfim, cria a mesma rotina como se estivesse indo para a empresa, porém, né, com um pouco mais de liberdade para ser dentro de casa. Então, é interessante que tu fale que é uma construção, né, de processo e procedimento, porque, de fato, para te conseguir ser produtivo, né? E tu falou sobre a questão da confiança e, cara, realmente, né? Às vezes tu tá com a pessoa ali, aquela coisa, né? Tu tá ali olhando, mas porque tá embaixo dos teus olhos, né? Nossa, isso até dá uma terapia, né? Cara, assim, eu confio em todo mundo até que a pessoa me deu uma pista que eu não devo. E daí, no momento que ela me deu, eu começo a investigar. Entendeu? Então, assim, é óbvio que, assim,
É que assim, a gente está longe, mas comportamentos esquisitos são facilmente percebidos, né? Facilmente percebidos. Se a pessoa não te responde, se tu chama ela, ela não te responde, entendeu? Se ela não comparece a uma reunião. Então, esse tipo de coisa é facilmente percebido. Se ela para de entregar os resultados que tu espera, entendeu? Mas, apesar do teletrabalho acontecer, as leis elas estão aí. Então, por exemplo, eu tenho ponto eletrônico. Eu não... Opa, porque eu tenho home office, eu virei a bolachinha recheada e não respondo às leis. Não, pô, eu tenho ponto eletrônico. Tu tem que ter o controle. Eu tenho um controle. Se a pessoa começa a bater o ponto estranho, começa a olhar, investigar com um jeito meio... Entendeu? Então, o home office, ele não está, apesar de algumas pessoas cometerem esse erro de interpretação, liberando para uma vida de influência, onde tu não vai ter horário para trabalhar. Na verdade, na nossa empresa é tudo como se fosse num escritório. A diferença é que a gente está longe, né? Agora, a gente vai aprendendo, nem tudo está perfeito. Sim. Só que assim, se tu for lembrar, tá? Eu não sei se tu já teve oportunidade de trabalhar num escritório. Assim, teve um momento na moda da evolução das empresas que a tendência era sem paredes. Né? Uma vez era um monte de paredes, agora não tem parede nenhuma, mas está todo mundo no mesmo plano. Né? Até órgãos públicos fizeram isso, de abrir e deixar todo mundo para não ter a... Cara, tu já teve a experiência de escrever uma petição num lugar assim? Numa barulheira que parece uma colmeia, assim? Não tive, até porque a gente... Então, não só pela área em si, porque acho que todas as áreas têm que ter isso, mas se torna, né, quase que desastroso, porque assim, vamos supor, hoje, meu escritório, construí lá uma parte para mim, lá, só eu, antes eu dividia a sala com o pessoal da minha equipe. O que acontece? O que eu comecei a perceber, por exemplo? Tinha momentos que um estava atrapalhando o outro. E não é por uma questão assim de... só puxando, né, essa pergunta que tu fez. E não é uma questão de assim, não, eu quero ter o meu espaço individual por algum motivo que seja de personalidade ou ego. Não é nem isso. É produtividade. É produtividade. Por quê? Porque, por exemplo, na minha área jurídica, né, a gente precisa de concentração para redigir uma peça processual, né, ou redigir um documento, um contrato, etc. Assim como qualquer outro trabalho, tu vai precisar da concentração ali. Se tu está num ambiente que ele não é favorável para essa concentração, obviamente que a tua produtividade vai cair. Então, eu fico muito mais hoje também na parte comercial do escritório, e a parte comercial ela demanda atendimento, demanda voz, demanda barulho. Então, se tu está ali fazendo determinado trabalho que tenha a necessidade de uma concentração extrema, e é questão de raciocínio, às vezes tu está construindo uma linha de raciocínio, daqui a um pouco tem alguém aqui do lado que está falando alguma coisa que já te desconcentra, o teu trabalho, que poderia, sei lá, ser de 1 hora, ele vai se tornar 2 horas. Então, chegou num momento onde eu tive que fazer isso, porque eu senti que eu estava atrapalhando a minha equipe no momento de produção dela, porque eu fazia muito barulho para eles. E aí volta a resposta para responder a tua pergunta. Hoje, eu me sinto mais confortável e vejo também que eles produzem melhor. Não que tenha tido uma reclamação, mas chega um momento que tu, como até líder do teu próprio negócio, tem que olhar e ver, opa, para aí que aqui está começando a... E aí que eu queria voltar. Na minha opinião, tudo tem prós e contras, inclusive o presencial. Então, assim, hoje, quando eu penso numa área comercial pulsante, eu faço eu vendo um produto que precisa de muita energia, que precisa de aquele time vibrante. Presencial é muito bom. Tu bota todo mundo no mesmo lugar, tu vibra junto, tu faz o pessoal, né? Só que na mesma empresa vai ter o pessoal que não vai ter o pessoal que não pode estar no meio dessa muvuca toda aí. Né? Entendeu? Então eu acho que tem prós e contras em tudo. Então eu acho que todo mundo vai ter que levar em conta isso. Mas daí usar os prós a seu favor. E os contras, tu tem que agir para mitigar, para diminuir, para controlar. E aí tu vai ter que entender que tem gente para tudo na vida. Tu não tem como encaixar quadrado num buraco redondo. É verdade. Entendeu? Então, se aquela pessoa ela se deprime no home office, cara, tu vai ter que demitir ela.
É. Tu não vai ter como mudar ela. Ela vai ter que achar outro emprego. E assim é para tudo, na verdade, né? É. Para tudo. Né? Mas agora tu falando, eu lembrei um lugar que eu fiz estágio na área jurídica, e o lugar era uma sala grande com ilhas e tinha pelo menos 4, 6, 8 pessoas ali, né? E era um departamento jurídico e todo mundo era muito quieto e concentrado. E junto, assim, mesmo andar logo, já tinha um pessoal que era era algum outro setor, não era a parte jurídica. E tu via um contraste, assim, absurdo ali. Eu, pensando agora, aqui conversando contigo, vi um contraste absurdo, porque era gente num ambiente com mais pessoas e por conta da concentração e tal, assim, quase não se conversava só o necessário, digamos assim. Tá todo mundo quietinho. Todo mundo ali cérebro, fazendo o que tem que fazer, né? E do outro lado, tu já via mais movimentação, tu já via mais... E aí, quando tu fala que vai ter gente no mesmo ambiente que às vezes enfim, não casa com aquele ambiente, cara, é exatamente isso, se for pensar. Né? Então tem que saber olhar e saber fazer essa divisão. E daí, é claro, se tu pensar e fazer o cruzamento com o próprio home office, tu vai ter ali, penso eu, o pessoal desenvolvendo software, que é o caso de vocês, ou tá ali num processo criativo, né? Tu vai precisar, talvez, de uma reclusão maior ali, até para desenvolver. Assim como eu sei também que tem um pessoal, né, que fala, o próprio Google tem aquelas salas mais para desopilar, né, enfim, e trabalhar esse processo criativo. Mas como tu falou, né, vai de cada um, né? Vai de cada um. Eu acho que assim, tem que se encontrar. É totalmente home office? É totalmente presencial? É misto, né? É uma estrutura híbrida que o pessoal chama, né? O híbrido, Então, acho que cabe a cada empresa entender o seu modelo de negócio, o que quer, o que não quer, até onde vai, porque, assim, eu penso na orgânica em relação ao futuro, é o seguinte, eu não digo que eu não vou ter um escritório, mas eu preciso de um motivo para ter ele. Né? E aí eu tenho que entender a complexidade disso em relação à distribuição da minha equipe. Hoje quase não tem ninguém na mesma cidade, cada pessoa numa cidade. Né? Então, no momento que fizer sentido, e se fizer, eu vou escolher fazer um escritório. E se não fizer, eu vou escolher não fazer. E hoje então, vocês tem que ter um motivo, tem que ter um objetivo. E hoje vocês têm, por exemplo, quantos colaboradores ou parceiros, enfim, que tem aí na orgânica que trabalham, né, home office? Hoje é em torno de 35 pessoas diretas, tá? E daí, em termos de fornecedores, aí é um monte de gente que trabalha de forma indireta, porque a gente... A palavra agência, ela vem de agenciar, né? Então, a gente agencia muitos talentos que não são funcionários da gente, né? São fornecedores da gente, então, que tem só empresa e que presta serviço para a orgânica, né? E que daí, às vezes, subcontrata e tem os seus funcionários daí. Né? Então, tem um monte de redator que é freelancer, tem um monte de vários perfis assim, que a gente tem em todas as áreas, a gente tem essa cultura de terceirizar. A gente busca manter o know-how, a estratégia dentro de casa, papéis operacionais e táticos mais essenciais e em que a gente precisa de mais agilidade dentro de casa e, na medida do possível, terceirizar tudo que dá. Uma visão em termos de competitividade, né? Olha aí, ó, dicas valiosas para quem quer começar a ter passado operacional para o home office, né? Acho que de toda a conversa que a gente teve, a questão do gerenciamento, de ter ali o processo, o procedimento, a confiança, eu acho que, nossa, tu conseguiu resumir bem assim e com certeza agregar para quem talvez está... Será que eu saio da minha estrutura física ou não? Ou tem pessoas também que hoje buscam ter uma estrutura física. Então está errado também, está legal, pode ser, né? Cada um segue como melhor funciona. Mas olha só que interessante, é possível tu ter uma estrutura com 35 pessoas, né, todas em home office e a empresa funcionando tranquilamente. Se você pensar assim, olha só, nossa contabilidade é terceirizada, o nosso financeiro, quando a pagar, é terceirizado. Nosso RH é terceirizado. Tá? Então, o nosso jurídico é terceirizado. Então, assim,
Isso, entre aspas, solicita uma relação de teletrabalho com fornecedores. Na verdade é para tudo, a gente já faz isso, né? Só a gente às vezes não se dá conta que a gente já faz já isso. Já tem isso no dia a dia, de certa forma. Gui, olha só, te fazer uma pergunta que, assim, bem agora vou começar aquelas perguntas bem de leigo, assim, que é, cara, vamos lá, o que seria, quero começar a investir, agora já nem começo a falar mais, agora já vou mudar a percepção de marketing digital, porque eu vou dizer assim, eu quero investir em marketing digital, aí, né, não é só um produto específico, né, como tu explicou antes, o marketing continua sendo marketing, né, o digital é a plataforma e a movimentação, né, do marketing. Aí, por exemplo, assim, eu vejo que tem muita questão, a gente vê muito internet, etc. Tem que ter uma estratégia de marketing digital. Cara, o que é uma estratégia de marketing digital? Claro, enfim, estudando e etc., a gente sabe, a gente vai chegar aí a entender o que é. Mas a maioria das pessoas, elas começam e está iniciando negócio, tu precisa investir em marketing digital. Cara, o que é o marketing digital e como que tu vai criar essa estratégia de marketing? Tu precisa de uma estratégia de marketing. Mas o que é isso? Okay. Como é que eu faço uma estratégia de marketing digital? Vamos pensar assim, bem, de uma forma bastante simplória, mas que é uma mentalidade necessária, ok? Vamos pensar o seguinte, primeira questão, quem é o meu cliente, o perfil do meu cliente ideal? Né? Vamos falar de um erro que eu cometi dentro da minha jornada empreendedora. Dado o momento que eu fazia sites, pouca gente fazia site. E eu conseguia fazer uma entrega acima da média em termos de qualidade. Tá? Eu chegava numa calçada, olhava para um prédio como esse, e vários outros prédios, um ao lado daquele, né? Um ao lado do outro. E eu pensava, poxa, todas essas salas aqui tem uma empresa. Cara, eu vou ficar riquíssimo vendendo site, porque toda empresa precisa de site. Né? O que é um erro gigantesco. Porque, ok, naquele momento eu fazia sites, mas o meu cliente ideal não era qualquer empresa. Existia perfis de empresa que eu tinha um produto certo para aquela empresa, que ele tinha um perfil certo para ser atendido por mim. Porque tem muita coisa envolvida, inclusive o perfil da forma de tratamento. Às vezes tu quer um tratamento mais caloroso e eu não posso te dar. Então, eu não sou teu fornecedor ideal. Entendeu? Tu vai ter que talvez conversar com essa empresa aqui, que tem um tratamento extremamente caloroso, que vai te trazer, vai te fazer tu te sentir a pessoa mais amada do mundo. E vai atender o que tu busca, né? Exato. E eu não, eu sou talvez uma pessoa mais fria, minha cultura da empresa é mais fria, mais voltada ao número mesmo, e eu vou te entregar aquele resultado. Então, quem é o meu perfil de cliente ideal? Porque não existe o chinelo certo para o pé certo. É a persona que tanto se fala também, né? Isso, a persona é mais uma personificação. O cliente ideal pode ser menos humanizado. Tá? Mas uma coisa está muito em sintonia com a outra e muito próxima. Muitas vezes se trabalha com a dupla. Tá? Mas, ok, quem é o meu cliente ideal? Pensado nisso, eu tenho que começar a pensar em que mercado que eu vou buscar esse cliente ideal. Quem são os competidores dentro desse mercado? Por quê? Porque eu preciso ter uma proposta de valor, uma proposta única de valor dentro desse contexto. Porque não adianta também eu olhar para ti, eu sei quem tu é, eu sei o que tu quer, só que eu entrego um produto que não te chama atenção, ou que está com o preço errado, ou que está embalado da forma errada, ou que está faltando uma experiência que o concorrente está entregando e eu não. Então, eu preciso ter uma proposta única de valor que consiga me diferenciar do meu competidor. Né? Às vezes, eu não tenho nada para me diferenciar. Daqui eu faço preço. Eu vou trabalhar preço baixo, margens baixas, vou trabalhar volume. Né? Então, tem uma teoria muito conhecida do Michael Porter, que seria as estratégias genéricas de competição. Vou trabalhar com diferenciação, com preço, vou trabalhar dentro de um nicho, como é que vai ser essa questão? Então, eu tenho que escolher como é que eu vou trabalhar, o que eu vou trabalhar. Então, para quem eu quero vender, aonde que estão essas pessoas, com quem que eu estou competindo, mapeado isso, de que forma que eu vou construir uma estratégia única, uma proposta única de valor. Por que isso é tão importante? Porque muitas vezes eu vou usar Google Ads e acha que isso é mágica, e daí eu ofereço, sei lá, gelo para esquimó.
e daí não sai venda. Então, para mim, o digital, ele é um meio que acelera as coisas. Acelera o meu erro ou acelera o meu êxito. Se eu não sei para onde eu estou indo, ele vai me acelerar desgovernado para um monte de lado. E às vezes eu vou colher resultado e às vezes não. Porque eu não tenho, de forma sólida, a mentalidade de colheita. Eu tenho simplesmente a forma sólida de investimento. Eu quero investir, né? Agora, eu sei que lá é o plantio, então eu vou acelerar para lá. Eu vou ter muito mais chance de colher. Eu não sei para que lado é. Eu estou testando. Então, a gente tem que mapear qual é o momento que eu estou. Eu estou num momento de pesquisa e desenvolvimento, onde eu estou trabalhando e testando várias coisas para entender o que está dando certo, não pensando no melhor retorno do investimento, ou eu estou num momento de colheita, onde eu já testei várias coisas, eu vou continuar testando, porque toda colheita acaba, né? Tem momento de colher maçã, tem momento de colher uva, tem momento de colher laranja. Tem que se renovar. Tem que se renovar, então eu nunca vou parar de testar. Mas no momento que eu percebi, opa, aquilo ali deu certo, eu vou botar o pé no acelerador e vou fazer essa colheita rápido. O marketing digital pode te ajudar nisso, porque tu já tem dados para entender para onde apontar, quanto custa cada venda e assim por diante. Então eu trabalho fundo ali, certo? Então, para fazer o planejamento e a estratégia, eu tenho que entender onde eu estou. Para onde eu estou, eu posso estar no momento mais de iniciar, onde tudo é teste, então, ou eu posso estar testando e colhendo. E tem que entender que é um momento de teste também, né? Porque às vezes o pessoal quer já começar, vamos lá, investe em tráfego pago. A gente sabe que, né, se for estudar um pouco de tráfego pago e entender, tu vai ter um período que tu vai ter esse teste justamente para entender esse direcionamento. Exatamente. Não é simplesmente chegar ali, investir e já colher, né? Exatamente. Então, no momento que tu está com essa consciência muito bem clara dentro do teu planejamento, tu pode definir uma verba, um percentual da tua verba que tu vai usar para perder. Porque tu vai ganhar dados. E aí a gente está falando de uma coisa básica que tem que ter dentro de uma empresa, que é um planejamento financeiro, justamente para ter esse valor para te investir. Exatamente. Como perda. Ah, mas quanto? Quanto tu pode perder? Isso eu te pergunto. Entendeu? Quanto tu pode perder? Ah, agora o meu bolso é desse tamanho. Não pode perder nada, é diferente. Agora o meu bolso é de outro tamanho. Quanto que tu está disponível a baixar da tua margem de lucro? Porque geralmente P&D sai do lucro, né? Né? Não tem de onde sair. Ou tu vai usar esse lucro e distribuir para os sócios, acionistas, e todo mundo ficar feliz e usufruir da melhor forma possível. Ou tu vai gerar caixa, né? Ou tu vai reinvestir em alguma coisa. A cultura de reinvestimento é muito tradicional do que tange a maquinário, a estoque. Né? Isso está muito claro. O que é intangível muitas vezes é investimento em conhecimento, em dados. Então, isso é muito abstrato. É muito abstrato. E, às vezes, o pessoal não vê isso como um investimento. Né? Normalmente, prestadores de serviço têm um pouco esse problema. Que, quando tu vai vender o teu serviço, muitas vezes o pessoal olha como, ou vendo aquilo como uma despesa, como um custo, mas não vê como um investimento ou como algo que agrega. Prestadores de serviços sofrem muito com isso. Só que tem um determinado momento que aquele trabalho, daquela prestação de serviço, seja em qual área que for, ela vai ser necessária para o teu desenvolvimento, para o teu crescimento. Então, tu não pode ver só como um custo ou uma despesa. Tem que ver o quanto isso agrega, né, para ti, justamente para te poder trazer aquilo como um investimento de crescimento a longo prazo. E as empresas... Eu não vou dizer que os maiores, eu vejo que os maiores eles têm essa concepção, até eu acho que pela questão assim, de tudo que já passaram para chegar onde estão, então eles já têm uma percepção maior. Né? O pequeno, muitas vezes, por até uma questão de caixa, né, ele só olha como uma despesa, como um custo, ele não olha como um investimento a longo prazo que vai refletir, né, no crescimento. Eu não posso dizer que isso tem a ver só com o tamanho da empresa, eu acho que tem a ver com a cultura dela. Cultura, né? Mentalidade também. Né? Porque grandes empresas, muitas vezes, elas são muito agressivas nos custos, né?
Tem. Então, tipo, poxa, existe uma política anual de diminuição de custos, de otimização dos custos, o que não acho errado, porque custo é que nem unha, né? Tu tem que Se ter, tu não corta, cresce. Não, e tu tem que ter esse gerenciamento de custo. Eu sou um cara muito chato com custo, tá? Então, tem que ter essa visão. Eu não acho... Eu não vou criminalizar É planejamento financeiro. Exatamente. O que não se tem muitas vezes é clareza de que tu tem que buscar dados, testar canais, testar hipóteses, para então achar onde que vai ser melhor. Porque quando a gente olha para digital, é muito fácil tu achar a pílula dourada mágica que vai salvar a tua empresa. Porque tu olha, o influencer isso, o influencer A faz isso, o influencer B faz aquilo, a empresa que eu amo faz aquilo. E aí tu começa a criar hipóteses e teses na tua cabeça a respeito daquilo que tu acha que eles estão fazendo, porque tu enxerga o que eles estão fazendo de forma superficial. Né? É verdade. E aí tu pega e dedica com toda a fé e se joga naquela estratégia que tu nem está entendendo do que se trata. E não dá certo de primeira. Pode vir a dar certo com o tempo, com insistência, né? Mas talvez não seja o melhor caminho. É raro, mas acontece muito. É raro, mas acontece muito, exatamente. Então, assim, a questão é... Então, voltando lá para a questão do planejamento estratégico, como montar uma estratégia. Cliente ideal, proposta única de valor. Olhando para todo o contexto, olhando para a concorrência, olhando para o mercado, olhando para todo o concorrente, né? Para não ache que tu é a única bolacha recheada que existe. Existe um pacote inteiro de bolacha recheada, e inclusive tem umas que são mais saborosas que a sua empresa. E isso é muito fácil de achar. Né? A gente está viciado em se olhar no espelho. Né? Então, tem que olhar para fora e perceber, pô, esses caras são melhor que isso, de fato. Como é que eu combato essa questão? Porque isso vai virar uma objeção na minha venda. Então, eu tenho que estar, de forma estratégica, a pensar nessa contra-objeção. Dito isso, eu tenho que começar, então, a entender meus objetivos e daí, com meus objetivos, transformar isso em metas. Eu quero, sei lá, quantos por cento do meu mercado? Ou quanto em vendas, quantos clientes eu quero atender? Em quanto tempo? Isso vira meta. Beleza. Para atingir cada uma desses itens, essa quantidade para cada meta, existe um custo. Né? Então, existe um custo que eu acho muito importante, chama CAC, custo de aquisição de cliente. Eu quero 1.000 clientes. Beleza. Custa R$1.000 para conseguir cada cliente, já sabe quanto que vai ter que investir para chegar em 1.000 clientes, cara. Quanto tu consegue fazer esse investimento em quanto tempo? 1 ano? 2? 5? Porque é uma questão financeira agora. Daí tu vai montar tua meta ao longo do tempo. Isso é estratégia. Né? Então, poxa, eu quero 200 clientes, eu vou gastar R$1.000 por cliente, mas eu só consigo investir 20 mil esse ano. 20 clientes, cara. Entendeu? Vai dividir isso como no mês, na mesa, esse investimento? Faz essa estratégia. E daí, muito claro essa questão de estratégia de marketing em relação a produto, o que eu vou vender então para o cliente, quanto que eu vou gastar para chegar neles. Agora eu tenho que ir para um plano tático. Né? Eu vou ter que construir teses para tirar aquelas ideias para a prática. Né? Então eu vou atrair como? Vou usar tráfego pago aonde? Vou usar no Google? Eu vou usar numa rede social, eu vou contratar um influencer, eu vou produzir conteúdo, eu vou botar minha cara a tapa, eu vou fazer um canal no YouTube, eu vou fazer o quê? Eu vou ir para a TV. Né? Então, tem uma série de caminhos. Então, vai pensar num plano tático para conseguir depois ir executar. Então, em linhas gerais, tá? Cara, uma mentoria essa tua aula. Vai dizer, vocês que estão aqui. É uma mentoria aqui de como fazer criar uma estratégia. Por que eu te fiz essa pergunta? Cara, a gente vê muito e consome muito e cria uma estratégia. Claro, né, vocês têm uma empresa especializada, né, mas assim, vejo que o pessoal quase cria uma ansiedade nas pessoas. Eu preciso trabalhar isso, eu preciso investir nisso, eu preciso criar, eu preciso ter a minha estratégia de marketing digital, mas eu não sei nem o que é o marketing digital, entende? Então, por isso que eu te fiz essa pergunta, para te deixar claro, e, nossa, tu desenvolveu com maestria aqui. Gui, olha só, eu vou fazer aqui uma brincadeira contigo, que
eu fiz uma listagem das principais dúvidas de marketing digital no Google, tá? Então, Guilherme Google agora vai responder as perguntas. Vamos ver. São perguntas, eu acho que talvez simples, mas que o pessoal, talvez o pessoal leigo, né? Se coloca lá no Google é porque quer saber. Então, vamos lá, vamos iniciar a brincadeira. Marketing digital a gente já falou, ia te perguntar o que é, mas eu acho que ao longo aqui a gente já deixou bem claro, certo. Eu vou pular essa pergunta. Como fazer uma estratégia de marketing digital e eficaz? Você acabou de responder, mas está aqui, ó, nem tinha pensado nisso e está aqui, é uma pergunta que está no Google. Mas agora, a partir de agora, é o que eu não te perguntei. Quais as melhores plataformas de marketing digital para a minha empresa? Bom, essa pergunta ela vem com aquela palavra que todo bom consultor fala, né? Depende, né? Depende do meu negócio, do cliente do meu cliente, né? Então, poxa, o que você vende? Né? Eu vendo um produto que as pessoas estão toda hora procurando no Google por ela. Existe um volume gigante, eu tenho um preço super bom, uma logística rápida, eu tenho um e-commerce montadinho. Então tem que, obviamente, aparecer no Google para quem está pesquisando. Né? Então, né? Tipo, é sacar dinheiro do caixa eletrônico. Né? Cara, é isso. O que vai falando, e assim, né? Eu trabalho já tive oportunidades de trabalhar na área jurídica dentro, né, do pessoal que ou tem e-commerce, enfim, a gente faz planejamento tributário para e-commerce e tem tido aí alguns resultados muito expressivos e bons, né? Tem uma outra linha que, quando eu comecei a trabalhar com contrato de influencer e etc., isso já faz algum tempo, era uma época que ainda não se trabalhava tanto. Mas é muito engraçado assim, de ver tu falando, porque muitas vezes o pessoal faz o site ali, né? Acha, como a gente já falou, acha que só o site por si só vende, e não é assim, né? Tu precisa mostrar esse site para as pessoas, ou tu precisa de outros mecanismos que não necessariamente vai ser o teu site. O que eu estou falando? Estou falando do Marketplace. Então, o Marketplace é uma plataforma, que casou com a pergunta, mas aí tu falando eu também lembrei, que às vezes chega um momento que daqui um pouco é interessante que tu vá para o Marketplace justamente para te ter um faturamento maior. E trabalhando com empresas assim, eu vejo que quando elas acabam indo para o Marketplace, elas têm um faturamento muito mais expressivo do que as que não fazem. Então, assim, só um adendo à própria pergunta do Google que tu respondeu, eu já complementei. E aí que entra a questão, né? O que eu estou vendendo? Porque vamos pensar assim, vamos tentar ajudar quem está nos ouvindo aqui a entender. As variáveis são muitas. Eu vendo para pessoas ou para empresas, B2C ou B2B. Beleza. O tipo de venda que eu faço é uma venda de alta consideração ou de impulso? Cara, eu não preciso pensar muito para cortar o cabelo, concorda? Preciso, né? Eu olho no espelho e penso, tá feio, vou cortar o cabelo. Hoje é o dia. Vou lá cortar o cabelo. Acabou. Não precisa pensar muito. Agora, fazer um MBA eu preciso, concorda? Precisa pensar. Trocar de carro, eu penso. Depende do bolso da pessoa, mas mesmo assim, né? Mesmo que eu tenha um Porsche, eu vou trocar por um outro Porsche. Eu tenho que pensar. Sim. Eu vou pensar, entendeu? Então, assim, existem compras por impulso, compras que precisam de mais consideração. No caso do B2B, existem poucas compras por impulso. Né? Aumenta muito a complexidade de acordo com o contexto em relação a também o preço e o número de tomadores de decisão e se a compra é muito técnica ou não, né? Porque tem compras que precisam de certificações, homologações, etc., laudos, depende do contexto. Então, para cada um desses casos, a gente vai ter que pensar numa estratégia diferente, num conjunto de canais diferentes, ferramentas diferentes, para extrair isso aí. Se é um produto de baixa consideração, de altíssima competição,
como tu citou um caso de marketplace, por exemplo, eu vendo eletrodoméstico. Varejista comum. Rapaz do céu, não tem por que não entrar no marketplace. Tu vai bater de frente com a Magazine Luiza em marketing ou com então, Mas eles mesmos já abriram, né, as plataformas para receber outros. A tua margem já é pequena, daí tu vai destruir a tua margem competindo com um elefante. Então, vai junto, pega uma carona ali, entendeu? Agora, por quê? Porque ali é uma venda de confiança. Então, assim, eu não quero comprar uma TV de R$5.000 na loja do Zezinho. Eu quero comprar na Magazine Luiza, porque eu não tenho nem dúvida de que eu vou receber. E se der ruim, eu sei para onde apontar e que eu vou receber. Eu sei que existe uma Luiza para processar. Entendeu? Agora, a loja do Zezinho pode ser uma fachada mentirosa. Eu tenho medo. Então, para que essa compra por impulso aconteça, porque TV também é uma compra por impulso, mas eu preciso de confiança atribuída à marca. Então, é muito mais fácil eu adquirir uma TV que está lá no Marketplace da Magazine Luiza, do Mercado Livre, do que só eu por si só ali. Não que não vai acontecer, não é isso. Mas como tu falou, a confiança... Mas marca tem preço, tem custo para construir uma marca. Solicita tempo e dinheiro. Tu vai construir a tua reputação a um custo. Né? Então, por isso que tu tem que entender o teu momento, porque daqui a pouco tu está começando hoje. Cara, tu não tem marca, tu é ninguém no mundo. Tu vai utilizar da plataforma que te ajuda a fazer isso. Exatamente. Poxa, agora não, eu estou em outro momento. Eu tenho como reinvestir, tirar do meu lucro, construir uma marca, construir minha reputação, transmitir segurança para o meu cliente. Aí talvez eu possa fazer a minha própria venda sozinho, pelos meus próprios meios. Né? Então, e assim, o marketplace é uma ótima forma de conseguir, de alguma forma, atalhar para chegar nas pessoas. Né? Então, sim. Pô, a entrega, né? Cara, bota junto da embalagem uma identificação de quem tu é. Tenta trazer esse cliente para perto de ti. Ele não sabia que a loja do Zezinho existia. Faz uma carta à mão, dá um cupom de desconto para ele. Identifica, pessoaliza, né? Pessoaliza. Porque daí, talvez, quem sabe, essa pessoa na próxima vez, ao invés de ir no marketplace, vai para tua loja. Cara, eu vou te contar uma situação que aconteceu comigo, que é muito engraçado, que é uma cliente que ela também tem um e-commerce. E eu comprei um celular pela internet, esse celular chegou, eu fui retirar no correio e saí de lá e fui lá na cliente, né? Fui no escritório dela. Eu cheguei lá no escritório com a caixa, né? Falei, comprei um celular, chegou, né? E aí eu abri o celular, assim, a caixa. Eu olhei, abri assim, né? E aí eu falei, tá, mas só veio o celular? Porque assim, o celular eu já sabia que vinha, porque eu pensei, nossa, eu paguei essa fortuna para esse celular, só veio o celular. Ela sempre me fala que ela nunca vai esquecer a minha cara de ter comprado o celular, ter aberto a caixa, ter visto que era o celular, ok, o celular chegou, tá, mas cadê isso o aqui? Carregador? Cadê o carregador? É ótimo, né? Mas cadê o carregador? É uma pergunta que se faz já. Mas assim, e aí ela falou para mim, ela disse, nossa, eu nunca vou esquecer a tua cara. Porque o que ela tirou dali? Como a referência, eu sendo consumidor... A frustração. A frustração, eu consumidor recebendo aquele produto. Aí ela passou, né, ela já fazia algumas coisas assim de pessoalizar, mas ela disse que aquilo ali também para ela se tornou uma referência de como pode ser frustrante quando o cliente recebe uma mercadoria pela internet assim. E de fato, se tu for pensar, depois eu fiquei rindo da situação, porque assim, eu estava, ok, realmente, o celular eu já sabia que eu ia receber, eu já tinha comprado, já tinha pago, já estava esperando chegar, tudo bem, tem a emoção de receber um produto novo, mas não era isso, eu queria, sei lá, um oi Mas veja bem, marca. eu tô com uma camisa da reserva, tá? Quando tu chega na tua casa, a caixa da reserva, tu abre a caixa, ela tem cheiro. Faz muita diferença. Tem uma marca que eu adoro de roupa que tem cheiro. E eu estava viajando, estava na praia, num verão, e cruzei por uma frente de uma outra loja. Pensei, gente, o cheiro da outra marca. E aí eu olhei, era uma loja que vendia aromatizantes. Eu falei, cara, eu quero esse cheiro. Eu tenho cheiro até hoje no escritório. Pensa, e ele me remete à marca lá, que é a Enzo Milano, que é uma marca de roupa, enfim, masculina. E eles
agora, não sei ainda se eles continuam, mas automaticamente eu associei. Né? Então, olha como tem... É sensorial. É sensorial. Então, talvez desenvolver, se tu vai utilizar uma plataforma de marketplace, desenvolve o sensorial, desenvolve outras emoções que o cérebro da gente precisa, né? Bati aqui, ó, fiquei emocionado. Pois é, tu vê que não, a gente está conversando sobre estratégia de competição e não de digital. É verdade. Experiência do cliente. Existem pesquisas do Google que demonstram que perguntam assim, aonde você vai comprar a próxima vez? Daí tinha opções assim, tipo, numa loja que eu já comprei, numa loja que eu já conheço, numa loja mais barata e uma série de outras respostas, tá? As duas mais respondidas, o que traz algo em torno de uns 60%, 70% da soma, as duas respostas, é num lugar que eu já comprei, numa loja que eu já conheço. Só que a mais respondida é numa loja que eu já conheço. Então, não necessariamente que tu tenha comprado. Que eu já comprei. Então, assim, no ponto de vista de B2C, tá? O que isso, de alguma forma, demonstra é que segurança e confiabilidade é um fator importantíssimo dentro do processo de tomada de decisão, de compra. Entende? Então, é óbvio que tu tem que pensar elementos de competição e não de usar ferramentas. E aí que está o grande erro, André. Tá? As pessoas, quando pensam em venda, pensam em ferramenta e não em estratégia. Tá? Elas pensam assim, eu vou usar o Google, eu vou usar o Facebook, eu vou usar o Instagram, eu vou usar o TikTok. Todo mundo usa o TikTok, é moda, eu vou usar o TikTok. Tá? Mas isso é ferramenta, cara. Você não tem estratégia nisso, entendeu? Então, do tipo assim, poxa, tu monta a estratégia olhando para o teu cliente. É ali que vem a estratégia. E aí tu utiliza a ferramenta, né, para que essa estratégia seja efetiva. Exatamente. Daí a ferramenta ela aproxima, só isso. Ela torna viável. Mas ela não faz a venda. Entendi. Cara, sensacional. Sensacional. Nossa, tem tanta coisa para te perguntar, de poder ficar 10 horas aqui falando. Mas eu vou fazer uns filtros aqui, tá? Porque muita coisa aqui a gente já falou, né? E eu vou para uma pergunta também que ela é muito comum, que é como criar conteúdo no marketing digital. Porque a gente falou agora de plataformas, mas aí a gente falou de estratégia, mas o conteúdo também, eu vejo que é uma dor aí para a galera. Porque se fala muito, tem que criar conteúdo, tem que ser consistente, tem que ser eficaz, tem que ser persistente, tem que estar ali, enfim, né? Mas e aí? E como criar conteúdo? Cara, assim, ó, esse podcast aqui, eu acho que ele vai ser pago. Porque eu acho que eu vou botar um Pix aqui embaixo, daqui em algum lugar aqui no vídeo, ou vou pegar e vou, enfim, falar que vou deixar o meu Pix aqui na descrição do Spotify. Mas, porque assim, como criar conteúdo é uma dor, assim, é uma dor. Bem forte, assim. Que dica tu daria para quem tem essa dificuldade de criar conteúdo utilizando as plataformas que a gente já falou? Eu acho que antes de falar isso, eu vou falar o seguinte. Ó, tem gente que banaliza essa pergunta, né? Porque eu não preciso produzir conteúdo. Eu acho que, de fato, existem empresas que não precisam produzir conteúdo, ok? Tudo bem. Agora, eu penso assim, ó, o conteúdo, para mim, na minha concepção de internet, é o que as pessoas estão procurando, tá? Quando a internet ela não bomba, as pessoas não se viciaram no celular para ver anúncio. Elas se viciaram no celular e na internet para entretenimento, para socialização e para conteúdo. Né? Conteúdo é entretenimento também, mas conteúdo é mais do que entretenimento. Conteúdo pode ser simplesmente conteúdo por ser. Né? Eu quero saber a história da aviação. Entendeu? Eu quero aprender mais sobre direito tributário. Conteúdo, isso não é entretenimento. Tu pode aliar as coisas, concorda? Entendi, com certeza. Tu pode juntar entretenimento vai ter com conteúdo técnico, tu vai ter com socialização, tu pode montar um bem bolado aí. Mas ninguém entra na internet pensando assim, porra, eu tenho que abrir meu celular agora porque eu estou perdendo os anúncios. Ninguém faz isso. Nossa, teve uma época aqui, até da pandemia, que era assim, que eu brincava, que eu dizia na pandemia, em busca da live perfeita. Porque tu abria o Instagram e tinha
todo mundo fazendo live às 8 da noite, às 7 da noite. E daí tu pensava, meu Deus... E daí volta a história da ansiedade. Daí, por exemplo, tem determinada pessoa que eu sigo, que eu acho interessante. Bah, mas tem outra aqui, tem outra aqui. Daqui um pouco... Teve uma época que eu já estava tão assim, ansioso. E até eu lembro que alguém falou isso, Em Busca da Live Perfeita. E eu até me apropriei disso. Porque chegou uma época que eu disse, quer saber, eu não quero mais olhar isso aqui, porque isso aqui está me deixando ansioso. Eu vou olhar um filme. Chega de live. Porque era muita coisa. Né? É que durante a pandemia tudo foi demais, né? Tudo demais. Tudo acima do limite, né? E aí a gente falando de conteúdo, muita coisa ali não era conteúdo. Né? Se falar agora, entendendo o que tu está falando, né, do que é o conteúdo, o que é o entretenimento, né, e como... Né, talvez fazer do conteúdo um pouco de entretenimento, enfim. Né? Mas tinha muita coisa ali que não era. Cara, por exemplo, agora está passando o Big Brother. Big Brother é entretenimento. Puro entretenimento. Na internet eu busco entretenimento também, certo? Mas eu também busco pessoas, certo? Então, às vezes eu estou no Instagram para ver os amigos, a família, sei lá. E não anúncio, nem conteúdo, nem nada. Eu estou ali pelas pessoas. Então, assim, no momento que eu falo de conteúdo... Na minha opinião, a gente está se apropriando do modelo que as pessoas querem, diferente dos anúncios. Então, para mim, aí que está a questão. Tá? Então, a gente entende o formato, aceito. Beleza. Ok. Então, em primeiro lugar, eu tenho que pensar o seguinte. Conteúdo é útil ou é inútil? Ele é bom ou é ruim? Simples assim. Conteúdo ruim não serve para nada. Tá? Existe, na minha opinião, um grande vírus que se espalha numa velocidade desenfreada no mundo, que é conteúdo de baixa qualidade. E conteúdo de baixa qualidade sendo baseado e fundamentado em outros conteúdos de baixa qualidade. Tu talvez já tenha visto isso acontecer. Estou procurando no Google, achou um artigo, daí tu pensa, não, isso aqui está errado. Daí tu abre mais dois logo depois desse, tu vê que os outros dois foram escritos em cima do primeiro. Replicam aquela mesma besteira que está ali. Então, conteúdo funciona muito bem. Só que tem que ter responsabilidade também. A gente está numa era também de fake news aí, né? É absurdo. E assim, existe uma irresponsabilidade em cima de produção de conteúdo também, que é produzir conteúdo por uma obrigação, como tu disse, para cumprir uma tabela, porque tem uma ideia de que tem que fazer, mas produz um conteúdo de baixa qualidade, um conteúdo ruim, pasteurizado, que não te traz a tua personalidade de marca e não faz a menor diferença para quem leu. Sabe qual é o sintoma clássico de um conteúdo ruim? É ser o melhor amigo. Tá? Exemplifica. Exemplifico. Todo mundo passou pelo momento de tu estar convivendo com uma série de pessoas na certa adolescência, né? E tu olha para umas pessoas ali no meio e pensa, poxa, eu ficaria. Né? Mas aquelas pessoas só te veem como amigo. É muito bom te ter por perto, mas não quero nada além disso. Tá? Daí o que eu faço? Tu faz um conteúdo meia boca, pasteurizado, sem gosto, e a pessoa até que se sacia. Isso é uma boa de uma amizade, na minha opinião. Mas daí, na hora que a pessoa quer comprar, ela vai para um concorrente, porque ela olha e pensa assim, picante. Sabe? Tem aquela coisa a mais. Então, um conteúdo, ele precisa ser pensado não só a transferir conhecimento, mas ele também tem que incorporar a personalidade daquela marca, daquela empresa, porque quem tu está vendendo ali não é o que tu faz, não é o que tu vende, mas quem está transmitindo o conteúdo. Então, o conteúdo tem o objetivo de vender quem está transmitindo o conteúdo, e não sobre o que tu está falando no conteúdo. Então, tem muita gente que, sei lá, vamos falar do meu mercado, tá? Estou falando sobre marketing de conteúdo num artigo no meu blog, ok? Eu não tenho que pensar, eu estou vendendo marketing de conteúdo, eu tenho que pensar, eu estou vendendo a minha reputação, eu estou vendendo a credibilidade, eu estou vendendo a minha autoridade, eu estou vendendo para aquela pessoa que está interessada em aprender sobre marketing de conteúdo, que ela deveria fazer comigo, para ela não errar.
para ela antecipar e assim por diante. Até saber também se vender, só que de uma forma Exatamente. inteligente. Daí a tua pergunta era como fazer conteúdo, sendo que é difícil, né? É difícil. É difícil pra caramba. Então, É difícil, tudo isso que eu venho falando veio demonstrando que é difícil, mas, né? mas assim, é interessante tu falar isso, porque quando se faz essa pergunta, muitas vezes o que tu pensa assim, eu tenho que produzir conteúdo. O que é o produzir conteúdo na cabeça, né, do senso comum? É fazer um post no Instagram. Tá, mas o que é esse post no Instagram? Então, funil de vendas, é um post que converte, não converte, etc. Meu conteúdo é bom, meu conteúdo é ruim. Então, assim, são questionamentos muito comuns, mas aí, aqui, conversando contigo, a gente vai lá na teoria do que é o conteúdo. Para a gente produzir o conteúdo, a primeira coisa, a gente tem que saber o que é conteúdo. E aí eu acho que tu se fez bem claro para entender isso antes de sair fazendo qualquer postagem, de qualquer forma, de qualquer jeito. Então tem muitos meios para fazer conteúdo, né? Depende do contexto. Depende do contexto. Mas assim, em relação à faturamento orgânica, tá? Percentualmente a gente tem uma grande contribuição dele do serviço de produção de conteúdo para clientes. Tá? Então a gente produz conteúdo sobre elevador, sobre coleta de célula-tronco, sobre direito do consumidor. A gente faz conteúdo de um monte de coisa, tá? Para empresas que não conseguem produzir o seu conteúdo de alguma forma, ou que produzem parte do seu conteúdo conosco, parte do seu conteúdo interno, parte do seu conteúdo com outras empresas. Entendeu? Então a gente consegue fazer esse processo. Agora depende muito do contexto, entendeu? Tipo da estratégia, porque eu não produzo qualquer conteúdo na minha agência. Eu tenho alguns perfis de conteúdo que eu consigo fornecer para os meus clientes. Sim, até porque se for talvez algo mais técnico, né, tu vai também. Não, eu até consigo nesse sentido. Vamos lá. Coleta de células-tronco, tá? Sim, extremamente técnico. Né? Extremamente técnico, mas além disso, assim como seria se eu estivesse escrevendo sobre direito, eu também tenho que responder à responsabilidade médica. Isso tem uma responsabilidade com o CRM, que é o Conselho... Sim, envolve outros braços ali, né? Então assim, obrigatoriamente um conteúdo que fala sobre medicina tem que ter a assinatura de um médico. Isso é uma lei. E tem. Então, dentro do plano de ação construído, é óbvio que eu não vou conseguir pagar a hora de um médico para começar esse conteúdo. Sim. Mas eu consigo terminar esse conteúdo com um médico. Sim. Então depende do contexto. Depende do contexto. Entendeu? Então é possível terceirizar muita coisa. O que eu não consigo terceirizar? Eu não consigo ser você. Então, se você tem uma predisposição de produzir conteúdo pessoalmente, tem simpatia, tem disposição, não tem medo, porque isso gera uma série de problemas emocionais. Sim, né? sim. Enfim, vai enfrentar essa situação, porque não é fácil, não é natural assim, para a maior parte das pessoas. Isso é uma coisa que não tem como copiar. Sim. Entendeu? Então, essa é a forma mais rápida de levar a tua personalidade para frente. Ao mesmo tempo que muitas empresas não estão num contexto como esse. Né? Vamos lá, eu sou um CEO de 65 anos, eu sou de uma empresa de 1.000 funcionários, o meu dia a dia está muito mais relacionado à controladoria, board, planejamento. Sim, é outra pegada. Eu não quero fazer isso aí, Não, é outra pegada. Eu, como pessoa, nem sou uma pessoa simpática para o meu público. Entendeu? Não faz o menor sentido essa estratégia daí. Entendeu? Tipo, é melhor que ele nem sabe quem eu sou, talvez. Entendeu? Tipo, eu sou meio antiquado e eu tô levando um móvel lá para um público muito jovem. Se o cara olhar para minha casa, ele não vai achar o móvel que eu vendo. Exatamente. Entendeu? Tipo, então, tem casos que não é essa a estratégia. Sim. Entendeu? Então, como eu disse, é muito fácil olhar para um influencer, olhar para uma empresa e pensar, vou copiar essa influencer, vou fazer isso na minha empresa, mas às vezes não é isso que tem que fazer. Não vai funcionar. O que funciona para um não funciona para o outro. Né? Pode dar sorte, que é muito difícil de conseguir. Gui, assim, que para encerrar, né, aqui, a gente poderia ficar muito tempo conversando. Né? Mas para encerrar, eu sempre faço essa pergunta. O que tu diria para o Guilherme, lá de 15 anos atrás, quando começou, 20 anos atrás, quando começou a trabalhar com marketing digital? O que o Gui de hoje diria para o Gui daquela época?
Eu acho que eu diria o seguinte. Eu provavelmente diria um monte de coisa, né? Até porque eu sou meio prolixo. O que eu pensaria é o seguinte: não me emocionar muito. Não me emocionar muito. Testar as coisas, sem se jogar tanto, sem acreditar de forma muito apaixonada em alguma coisa. Testar. Matar as coisas sem muito remorso, rapidamente, e apostar naquilo que deu certo, mas não se jogando só naquilo, continuando a diversificar e procurando outros caminhos, porque em alguns momentos eu fiz isso, poxa, eu tenho uma empresa, toda empresa tem um recurso escasso, né? E aí eu pensei, cara, olha só, essas 10 coisas aqui não estão dando certo, só que essa 11ª aqui está dando muito certo. Se eu pegar todo esse dinheiro e jogar aqui, eu potencializo pra caramba isso aqui e eu vou tirar muito mais dinheiro. E eu fiz isso. Só que daí chegou num momento, e demorou para chegar esse momento, mas chegou. E quando chega é muito duro, que isso aqui parou de funcionar. E aí aquelas coisas que eu parei, eu poderia ter melhorado elas, desenvolvido elas com mais tempo, com mais paciência, sabe, diversificando. Sim, diversificar. Né? Aquelas coisas já estariam mais maduras agora que essa torneira secou. Essa fonte secou, acabou, fechou a torneira. Mas aquelas poderiam, a soma delas compensar essa, ou alguma daquelas já poderia ser do tamanho dessa. Então, sim, vai com força onde tu descobriu que dá certo, mas não esquece que aquilo vai dar errado em algum momento por qualquer motivo. Talvez não seja eterno e é bom ser cíclico. Como a gente sabe que é cíclico, é bom fazer uma diversificação aí, talvez em produto, desenvolvimento, etc. É, isso aí. Daí, outra coisa que eu acho que é importante recomendar para o pessoal performance é essencial, porque é ali que fecha a conta. Mas construa a marca. Construa a marca, construa uma reputação, associe a tua marca a algo. Algum sentimento de segurança, de luxo, de confiabilidade, de modernidade. Constrói uma reputação e defende essa reputação de alguma forma. Porque isso vai levar tempo, isso é completamente intangível, é difícil, é caro, é demorado, mas isso é valiosíssimo no longo prazo. E é o que te sustenta, né? E o que te mantém. Exatamente. Então, é muito normal que no início a gente queira só performance. É muito normal. É óbvio, né? Porque eu quero olhar para o balanço, eu quero que aquilo seja bom. Né? É óbvio. Isso. Mas é uma construção que depende de muitos fatores. Cara, muito obrigado por tu ter vindo. Nossa, assim, o podcast foi uma aula de marketing. Eu acho que quem escutar, com certeza, vai aprender alguma coisa aqui, né? E tem muita discussão, enfim, aqui a gente falando do marketing num geral, né? E aí o marketing digital. Agora eu vou me policiar um pouco para falar de marketing e marketing digital, para saber fazer isso, essa diferenciação. Mas, cara, assim, é muito legal ter alguém com todos esses anos de experiência que tu tem. Né? Tu não começou ontem, não é demérito se começasse ontem, não é nem isso, né? Mas a gente tem aqui toda uma evolução que para te chegar e trazer tudo que foi falado aqui é a construção desse caminho longo que tu tem, quando tudo não era assim, passou a ser, continua evoluindo, vai evoluir muito mais. E eu só tenho que te agradecer aí. E, gente, eu espero mesmo que vocês tenham gostado. É impossível não gostar também. Vai estar disponível. E, Gui, mais uma vez, obrigado. Eu que agradeço o convite, fico muito feliz. Né? Não sou o dono da verdade, não sei um monte de coisas, sei algumas. Né? Bastante tempo cometendo erros também, né? Nos ajuda a se ligar de algumas coisas. Né? Não adianta, né? Faz parte. Mas espero ter ajudado. Caso queiram conversar comigo, vou ficar bem feliz. Qual o Instagram, Gui? Meu Instagram é guilherme.d.bortoli. Orgânica. O nosso site é organicadigital.com.
Digital. Meu e-mail é guilherme@organicadigital.com. Muito feliz em trocar de ideia com qualquer pessoa. Estou muito feliz de ser convidado aqui para o podcast. Caso queira me chamar mais uma vez, o sim já está garantido. Em outras conversas. E é isso aí. Isso aí, gente. Então, o episódio vai ficar disponível aí nas plataformas e a gente se encontra no próximo Inquietos.